Salve, salve, rapa! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo histórias de sucesso dos nossos convidados. Antes de eu falar do meu convidado especial aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal, acione o sininho, dá um like, participa no chat, conversa com a gente, interage. É muito legal ter a sua presença junto com a gente. Não esquece, se inscreva no canal, a gente conta com você para o nosso vídeo chegar cada vez mais longe, tá bom? Bem, antes, ainda eu quero falar da nossa querida Rebeca Galati, né, Gi? Tá tudo certo aí, né? Então tá bom. Vamos então. A Rebeca Galati, o que é? Ela é um portal de conteúdo. O que seria esse portal de conteúdo? Quando você vai no Google ou qualquer plataforma que você for procurar algo que você esteja precisando, você coloca lá médico, dentista, qualquer área. Vai aparecer um monte lá. Aí você tem que pesquisar um por um, ver qual que é o melhor, qual que é mais próximo de você, fica com dúvida e tal. O que a Galati faz para você, a Rebeca? Você entra lá, www.rebecagalati.com.br, lá está filtrado. Você procurou um médico, entra lá, já tem o médico ideal para aquilo que você precisa. Um dentista, você precisa de uma pessoa fazer um trabalho na sua casa, um mecânico, seja lá qual for, uma padaria próximo da sua casa, ela vai mostrar lá no site. Você vai entrar lá e tem o QR Code aqui, né, Gi? Você pega o seu celular, aponta para o QR Code, cai direto lá já no site da nossa Rebeca Galati. Ela é muito além de um portal de notícias, é informação que conecta. Vale a pena você entrar lá, que você, no mesmo dia, na mesma hora, você vai se encontrar daquilo que você precisa, tá bom? Rebeca, obrigado aí pelo carinho aí e pela parceria nossa aí, tá dando certo, hein? Tá legal o negócio aí, tá bom? Bem, falei do meu... Olha eu longe do microfone, rapaz. Falei do meu convidado especial. É um cara que eu acompanho o trabalho dele, não entregando a idade, mas eu vou dizer aí desde os anos 80, que é verdade. É isso aí. E, cara, 40 anos quase, né, velho? Quase 40 anos. É isso aí. Então, é um cara que tá nativo até hoje, é um baita de um produtor, é um baita de um DJ. Eu vejo os equipamentos dele tocando, depois nós vamos falar daquele mixer lá, que é muito louco. Um dia eu quero conhecer esse mixer aí. E vou deixar que ele conte a história pra vocês. Pra vocês, DJ Tuca, mestre Tuca, como é que Fala, você tá, meu mano? Um prazer estar aqui com vocês, participando do programa. Prazer é meu, cara. E tô aí felizão com o convite. Tô, cara. Você não sabe a noção que, assim... Quero primeiramente, a gente não tem aquela palavra gratidão. Eu quero agradecer naquela câmera ali... O nosso querido Carlinhos Cancún, que ele foi o primeiro cara que fez a ponte. Nós falamos muito de você. Você chegou a assistir o dele? Eu assisti algumas partes. Tá pequeno, né? Só 3 horas e 40. Horas, E nós falamos muito de você. E acho que eu até falei assim no ar, cara, ao vivo. Eu falei, pô, Carlinhos, queria tanto, cara, trazer o Tuca aqui, velho. Pô, eu sempre admirei o trabalho dele. Mas, por incrível que pareça, o Tuca já morou perto da minha casa. Né, Tuca? Não é tão longe, velho. Não, morei não perto, morei próximo. O Frequentava, né, o bairro. Ele fazia bailinho de garagem no meu bairro. E o nosso querido, finado Marcelo Zancanella falava muito de você. E falava, cara, a gente precisa lá conversar com o Tuca, você precisa conhecer o cara, velho. O cara é gente boa, conhece musical pra caramba. Marcelão, Deus o tenha, que o levou. Sim. Eu não tive a oportunidade de ter uma proximidade de você, cara. Não tô aqui babando ovo, não, porque eu não preciso disso aí, não. Sim, ideia mesmo, de ideia normal. Então, a gente tem aquelas pessoas que a gente tem um apreço pelo trabalho, não é, cara? Que a gente sempre tem como referência, sim. Que a gente sempre comenta nas rodas, no churrasquinho, em algum lugar assim, quando fala de músico, algum lugar que tocou. Pô, você lembra do Tuca? Na época era o Tuca Flash, né, tal. Pô, você lembra do Tuca, o Tuca? Cara, e hoje eu tô tendo o prazer de ter o Tuca aqui trocando ideia comigo. E o prazer que é meu estar aqui com vocês, cara. Vocês fazendo... esse programa tão bacana aqui, gerando conteúdos e valorizando, né, a galera aí do 019, isso, né, importante pra caramba pra nossa região. Então, também eu tô muito feliz de estar aqui com você e a gente poder trocar essa ideia aí. Pô, cara, vai ser muito gostoso. Se for ver, vai ter que ser uns 3 dias de podcast, mas a gente faz por partes, tá bom? É isso. Tuca, eu queria saber contigo, meu irmão. Pô, eu pergunto para todos que passam aqui, contigo não vai ser diferente. Eu queria saber, o povo queria saber também, de onde você veio. Você nasceu aqui na nossa cidade, na nossa região, você veio de outro estado. De onde veio a figuraça aí? Cara, eu nasci em Jundiaí. Jundiaí, morei, acho que até um ano de idade, um ano e meio. E já vim para Campinas. Sério, cara? Qual foi o primeiro bairro que você morou aqui, velho? Eu morei na... Putz,
Ali acho que é Jardim das Oliveiras, ali onde tem o Cemitério da Saudade. Cemitério da Saudade tem Vila Marieta, Acho que Santo foi Vila Odila. Marieta, acho que foi Vila Marieta que eu morava na avenida mesmo do cemitério. Ah, tá. É a avenida que vai para Valinhos. É, Se você for reto, exato. A Engenheiro Francisco de Paula Souza. Que tem ali o 6C da vida, que Exato. tinha ali, posto de combustível lá. É, morava inclusive o muro da casa fazia muro Com o com cemitério. o cemitério. Você fica- Só que eu era criança, eu não lembro, mas a minha irmã... Você ficava com medo? A minha irmã ficava. É que eu era criança, eu não lembro, mas não devia ser muito bacana, não. Imagino, cara. Você passou a infância lá, cara? Cara, eu saí de lá com uns 5 anos de idade. Ah, Aí tá. eu já vim morar no Jardim do Lago, na Avenida das Amoreiras. E aí do Jardim do Lago fiquei até os 38 anos de Não, idade. nos predinhos lá, né? É, daí morei nos predinhos. Meu ali. vizinho, é. Meu vizinho, lado. Do lado. Não, eu estudei aqui em toda a região, frequentava o colégio aqui embaixo. Você estudou no Brejão, cara? Estudei no Consuelo Freire Brandão. Ah, no Brandão. No Brandão. Você sabe, cara, que naquela época... Estudei lá da primeira à 8ª série. Eu e o Tuco, nós temos 1 ano de diferença. É isso? Isso. 1 ano. Você lembra, Tuca? Tinha uma época que tinha uma rivalidade Brandão com o Brejão. Você lembra disso, cara? Eu lembro Isso aqui é disso. negócio particular nosso que a galera nem sabe. Lógico que eu lembro. Você lembra? Lembro. Pô, eu lembro que tinha, na época de festa junina, tinha os bailinhos, Os né? bailinhos de garagem, cara. E eu lembro dos bailinhos que tinha aqui no Brejão. Rolava umas coisas legais, cara. Não era? Mas assim, tinham essa rivalidade, cara. Não mas tinha treta de briga, mas tinha que o Brandão era melhor que o Brejão, o Brejão era melhor, que os caras aqui tocavam música melhor, dançava mais do que lá, tinha mais mulher aqui do que tinha mulher lá, ou vice-versa. Você lembra disso aí? Eu lembro disso, mas assim, cara, não só nessa área assim de colégio, mas eu sempre trafeguei muito bem em diversos lugares, assim. Nunca fui muito de tipo, tá só no lugar sei. Transitava muito, Eu né? transitava muito. Então, tipo assim, do mesmo jeito que eu tava trocando, né, com a galera aqui do Brandão, que era o colégio que eu estudava, eu também frequentava a Cidade Jardim. Tinha um monte de amigo que tinha um monte de disco, vinha curtir um som aqui. O Tony, né? Você falou, né? Tom. Vinilton. Tom. Grande Vinilton. Grande Tom. É O isso. Tom, ele trabalhava como que é o nome da empresa que o Tom trabalhava, cara? Acho que ele trabalhava até à noite, não era? Era, mas eu não lembro o nome da empresa. Ó, você viu que eu lembrei, hein? O Tom trabalhava à noite, cara. isso aí, A gente sabe escutar música na casa dele. verdade, sábado à tarde. Uns balanços bons lá, hein? Boa, coisa boa pra caramba. Aqueles receivers dela, eu ficava olhando, falava, ai meu Deus. E fala pra mim, cara, área musical, vamos lá. O Tuca, quando era até ali seus 10, 12 anos, você tinha uma preferência já musical ou você ouvia que seus pais ouviam em casa? Cara, o meu contato, assim, com a música foi, né, em casa com os bailinhos que o meu irmão fazia em casa. Eu fazia tenho, os bailinhos, cara? Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou o mais novo dos 3, tenho um irmão 7 anos mais velho que eu e uma irmã 10 anos mais velha que eu. E tinha bailinho, meu pai era muito festeiro, meu que irmão legal, também. cara. E aí rolava os bailinhos em casa e eu pirava, né? Falava, putz, negócio Garoto. legal, né? Você era garoto, né? Tipo, meu irmão tava com 14, eu tava com 7. Caramba. 7, 8. Então, tipo, eu falava, nossa, 8, 9, 10 anos assim. Eu falava, nossa, que legal, cara, isso, né? Tipo, de alguma maneira a música já mexia Você comigo cresceu ali. ouvindo, né, cara? Cresci ouvindo música e, assim, tinha muita sorte, assim. Tinha pessoas também os caras que faziam um bailinho com meu irmão, sempre com música boa, disco bom pra caramba. Então, sempre com acesso às coisas legais. Na época, né, eu com 8 anos, a disco, tipo, bombando. Meu irmão já tinha uns discos, Nossa, né? que escola, hein? Então, foi bacana, assim, cara. O meu contato foi bem cedo, assim. Que bom, cara. Então você já foi um cara entendido do negócio, né? Não Entendido aquilo lá, você já sabe, pô, essa música é legal, aquela música é bacana, o Não pessoal é. vai dançar com aquilo ali. Não, e eu lembro de falar pro meu irmão, pô, deixa eu cuidar do som, né? E ele falava, pô, sai daqui, moleque. Ele nem queria que eu curtia a festa, assim, porque eu era moleque, né? E o irmão mais velho não queria o moleque. Não, o Pirrari sempre atrapalha, né, E aí velho? uma das maneiras que ele tinha de eu ficar meio escondido, fica atrás do som aí, né? E aí eu ficava e acabava vendo como funcionava, né? Era os 3 em 1 da vida. Era 2, 3 em 1, não era? Era 2, 3 em 1. Pô, massa demais. E era cara. muito com fita também, né? Fita cassete, bastante. Era isso aí. E quando que você começou... Seu irmão deixou você se aproximar dos 3 em 1?
Bastante. Você gravava? Eu gravava muito, assim, bastante programa de rádio. E eu tava sempre em contato ali. Pegava, pô, Sérgio, aquela música que tocou, aquele seu amigo que tem o disco, vou ver se ele deixa emprestado o seu. Aí o cara deixava uns discos lá, tipo, umas 2 semanas pra eu ouvir e tal. Eu pirando, né? Que legal, cara. Eu queria ter tido essa escola que você teve. Foi massa. E você lembra qual foi o primeiro gosto seu? Você ouviu que a galera colocava lá, que você tava crescendo e tal. Você começou a aguçar o que em você? Qual o estilo que você começou a curtir? Com quantos anos você tinha? Cara, ou não? Foi meio de bate-pronto, assim, cara. O som que mexeu comigo foi o funk dos anos 80. Original funk, cara, foi tipo Brass Construction, Cool the Gang, Zap, Shalamar. Nossa. E foi assim, esse som ele mexia comigo. Jocelyn Brown. Mas assim, a primeira coisa assim que deu uma ligada assim em mim, que foi muito interessante, isso com uns 9 anos de idade, tinha o Love Unlimited Orchestra, a música I'm So Glad I'm Not a Woman. Eu tenho o disco aí. E aí, cara, essa música eu lembro que eu tocava ela, eu me emocionava. Eu não sabia o porquê, eu não conseguia entender porque aquilo tava me emocionava mesmo, assim, de eu ter vontade de chorar, né? Que coisa, né, cara? Do olho meio que ficar meio molhado. Meio que sem entender o que tá cantando, mas a melodia, o auge ali mexeu. E eu colocava eu ouvia aquela música e falava, nossa, cara, por que essa música, né, me deixa, né, com essa... porque ela me pega, assim, né? E aí, ali, sem ainda entender muito bem o que estava acontecendo, mas já estava alguma coisa formando dentro do meu cérebro o quanto que a música tinha um poder ali de mexer comigo, né? E o funk, né? O funk dos anos 80 ali, foi assim, coisa que quando eu ouvia, eu falava, putz, isso é foda, isso é legal. Olha, eu falando palavrão aqui, não pode, né? Não foda, tá tudo Então, certo. tá e eu, assim, pirava, falava, nossa, isso mexe comigo. Isso tem uma parada diferente aí. Tem um sentido pra mim essa música, né? Exato. Lembra qual o primeiro vinil que você comprou? Cara... Que você foi lá e escolheu por gosto próprio. Putz... Agora você me pegou, cara. Você sabe que é uma pergunta que eu faço pro DJ e os caras ficam também pensando por muito tempo? Cara, eu acho que um dos primeiros discos que eu comprei foi inclusive eu lembro a loja, que foi na Muricy. Tinha a discoteca da Muricy, né? Uhum. E foi o Imagination, que tem o Just Illusion, né? Puxa, que são tudo meio de sainha. Esse daí, meio romano. O meu, acho que é de 83, não é? Eu acho 82. Que é isso aí. O meu eu comprei na loja americana. Você lembra? O pessoal não entende, mas vendia na Mesbla. Lógico que era prensada aqui no Brasil, mas vendia na Mesbla, vendia na Muricy, vendia na Sears. Tinha um setor de... Você lembra disso aí, cara? Sim, tinha um setor de disco. Eu lembro de que a Muricy, de sábado, na hora do almoço, ela bombava, era um point. Então a galera ficava na frente ali da discoteca, né? Chamava de discoteca da Muricy, tinha umas lâmpadas piscando, um monte de toca-disco para ouvir. E um amigo meu era vendedor lá, um vizinho de porta. E então porque eu era um pirralho, e aí eu, duro, sempre separava um monte de disco para ouvir, nunca levava nada. Mas como ele era o vendedor, ele falava, Tuca, fica aí, fica de boa e tal. Bem. E aí ficava lá. Mas eu lembro do primeiro, assim, que de eu ter uma graninha para ir comprar o disco, foi o Imagination. E a nossa querida Muricy era o point, né? Se encontrar ou com a tinha lanchonete, né? O último andar era lanchonete. Onde vai encontrar? Na frente da Muricy. Onde você vai me esperar? Na frente da Muricy. Não era isso, cara? Isso aí, e ali também, eu lembro, dos meus 13, 14 anos, eu já ficava sabendo, ia ter as festinhas. Sim, a turma ia pro centro da cidade para descobrir onde que ia ter as festas, né, cara? Era isso aí. Como mudou as coisas. E aí, pô, cara, você foi lá, comprou seu primeiro disco, já começava a gravar, mexer nas coisas. E quando começou a aguçar esse negócio de DJ? Você começou em... Qual foi a primeira casa noturna que você viu realmente um DJ mixando? Ou você chegou a ver já em algum cara com bailinho de garagem que já tinha 2 picape? Cara... Eu vi primeira vez em bailinho de garagem. Sim. Eram uns caras que tocavam no Jardim do Lago ainda, não lembro o nome dos caras.
Os caras já tinham próximo lá do mercado que você falou. Os caras já tinham 2 gradientes e um mixer madeirinha lá. Não lembro se era Gemini. Os caras já estavam bem avançados já. Foi a primeira vez que eu vi. Cara, o meu primeiro, assim, contato com essa parte mais profissional, assim, aconteceu bem cedo, assim, foi meio precoce. Tinha um cara que, amigo do meu irmão, que era o cara que, quando tinha os bailinhos que eram os mais hypados, ele que levava o som, já tinha um equipamento, tinha aquele mixer da Quasar, que era um amplificador e mixer junto, tinha um tape de rolo, e esse cara, ele fazia o baile do Clube Singer, que era lá perto da CPFL. Isso. Nunca lembro o nome daquela avenida. E ele já sabia que eu gostava muito, que eu pirava, né? Ficava perguntando da música e tal. E ele me levou uma vez com ele. E aí eu lembro que ele trabalhava com um monte de fita cassete, né? Tinha uns 5 tape decks lá, então era só fita. Caramba. E aí era um trampo, assim, porque ele ficava tendo que colocar as músicas num ponto, enquanto os outros 2 decks era só para dar o play e tal. E aí eu comecei a ir com ele, tipo, eu era né, pirralho, mas o negócio não tinha uma cabine de som, ficava no alto tipo no mezanino do salão, né, que montavam o DJ. E meio escondido até, né, tinha uma janelinha que o DJ ficava olhando lá. E aí ali eu podia ficar, né, que era menor de idade. E aí falei, pô, Júnior, deixa eu te ajudar aí, né, cara, me põe pra trabalhar, pelo menos pra acertar as músicas no ponto. E esse foi meio que meu primeiro trampo, assim. Lembro que meu pai teve que meio que autorizar eu ir trabalhar, porque eu era menor de idade e tal. E eu ficava meio que colocando as músicas no ponto pro Júnior. Que inclusive o Júnior foi o cara que fez os bailes do Bahamas mais pra frente. O Juninho. Bill. O Juninho Bill, Nossa, é ele. cara. O Juninho Bill é amigo nosso de infância. Caramba, cara. O contato foi com ele, assim. Nossa, Juninho velho. Bill. E o que deu, Juninho? Faz tempo que eu nunca mais o vi. Faz tempo que eu não vejo. Também não. Eu lembro que a gente ia no Terraço Bahamas, na Domingueira. Isso. Ele tinha um cabelinho meio compridinho aqui atrás. Eu trabalhava com ele, eu tocava lá. Sério, cara? Tocava lá, inaugurei a Fly. Puxa vida. Eu inaugurei a Fly, foi logo após ter saído do Bahamas. Mas trabalhei com ele lá desde o início no Bahamas. Hoje lá o que? Uma concessionária? Uma concessionária. Pô, você olha... Domingão você fala, bombava aquilo você lá, fala, né, pô, cara? dancei aqui já, hein? Muito, muito. E foi isso, cara. Foi meio cedo, assim, né? O contato. Então você começou, tá vendo? O cara começou a dar oportunidade de você ir colocando as fitas no ponto pra ele. Cara, eu implorava pra ele, cara, deixa eu tocar, Né? deixa eu tocar. Até que teve um dia lá que ele falou, pô, eu tô com uma namoradinha aí, e tinha a sessão de lenta, né? Ele falou, eu vou namorar um pouco, você quer tocar as lentas? Eu, porra, era tudo que eu queria, né? Tocar. E aí eu pirei, assim, que ele fiz a sessão de música. Tremia que nem vara verde, Imagino, cara. Imagina. Puta de uma responsa, né, cara? Você sabe que a primeira vez que eu fui colocar... Eu toquei a primeira vez no Teatro Panancheta. Foi 89. Lá o teatro tinha muita domingueira lá. O Marcelo levou a gente lá. Cara, eu fazia bailinho de garagem. Bailinho de garagem, se a turma não sabe, a gente ficava na sala da casa do cara, passava o fio por baixo da porta e olhava na frestinha se tinha alguém dançando. Ninguém tava te vendo. Você ficava meio isolado. Como também na época os DJs se isolavam, né? Mas lá no teatro, tinha o palco do teatro. Então você tava meio que exposto, assim, né? Vamos supor, eu ia colocar a primeira música do disco, eu não conseguia, velho. Primeira, ela caía pra fora, eu torcia pra música, a próxima ser a segunda, porque eu tremia tanto que eu colocava no final da primeira pra chegar nela. Às vezes eu pedia pro Marcelo, eu não tenho vergonha de falar isso não. Falei, Marcelo, é a primeira música, põe pra mim que eu não tô conseguindo, cara. Primeiro dia. Marcelo, rapaz, tá nervoso aí, toma alguma coisa pra você melhorar. Aí ele colocava pra mim, deixava no ponto, vai, solta. Comecei que nem você, tocando lenta. É isso aí. Uma coisa é você sentar lá atrás, colocar as fitinhas do Rick Astley, lá atrás, nas musiquinhas de novela. Sim. Agora, quando você fica de frente com o palco, todo mundo olhando pra sua cara, velho. E você saiu bem, cara? Foi bem? Cara, saí porque tem essa parada mesmo que você falou, tipo, eu ficava meio escondido, né, cara? Parecia. Era uma pira minha ali, do contato com o equipamento e tal. E foi massa, que ele foi soltando. Tanto que a minha ida depois, alguns anos pra frente no Bahamas,
Foi justamente porque ele falou, pô, esse moleque gosta pra caramba mesmo, né? Tipo, enchi o saco dele, pô, quero ir junto, vamos, me leva. E foi isso. E foram soltando você depois pra fazer as músicas mais... Cara, aí foi soltando, aí o Bahamas, acho que foi... Estratosfera foi o primeiro clube de Campinas a ter as MK. Foi a primeira, né? E depois foi o Bahamas. Ninguém tinha MK. Ninguém tinha nem o mesmo. Apô tinha. Não tinha. E aí, o primeiro contato ali com as MK, eu falei, caraca, velho, isso aqui é foda demais. Que eu tinha os toca-discos em casa já, mas era o Sony, o pitch do Sony, que era um redondinho. Sim, enfim, sim. Era bem mais limitado. E aí, quando eu teve contato com a Technics, cara, foi muito massa, assim, tipo, você sair de um Fusca... Não, você pegou uma nave. Ferrari ali, É. né? E o Bahamas era massa, porque, pô, teve uma época que a gente começou a montar num palco na frente da galera. E, cara, foi muito massa, assim. Sabe que eu tive um contratempo com a Technics, cara? Para mim queimar a língua, eu tava vendo a gente também já fazia os bailinhos com garrard, empurrar com o dedo, não tinha pitch, aquela coisa toda. Aí você viu um cara, não lembro de que eu fui, cara, o cara tocando muito, tocando demais. E aí o cara, pô, meu cara toca muito. Aí eu besta aqui. Também? Com Technics até eu toco. Ah, tá bom. Primeira oportunidade que teve com Technics, não virei nenhuma. Eu não sabia que pra baixo aumentava, que pra cima diminuía. Vai, besta. Vai, besta. A sua técnica aí. A técnica falou, já era. Vai. E eu achando que pô, o cara tá com Technics, até eu. Cara, não consegui nada. O cara falava assim, os caras, vai, Marcião, vira uma aí. Falei, cara, eu tô apanhando com essa merda aqui, não sei se é pra baixo, que é pra cima, que é... Os caras pra judiar, porque é tudo amigo, sabe? Não, deixa ele se virar sozinho. Foi metade do baile pra me entender que pra baixo aumentava e pra cima diminuía, que ou você fazia com aquela assim... Que era 1800. Ou aquela que era assim, com a gradiente, né? Que é ruim pra caramba. Agora, eu peguei um primeiro deslizante na minha vida, apanhei igual cachorro. Os caras falaram, vai, Marcião, tá com saudade da gradiente agora? Mas essa foi a minha primeira experiência, não foi muito boa, não. Mas eu não esqueço, cara. Eu não esqueço, porque eu peguei uma paixão para aquele toca-disco, também fui conhecer depois de um bom tempo. Como uma coisa que você falou é verdade, cara. Ninguém tinha aquela não tinha. Não. E aquela sensação de você soltar o disco ali, não pular e não... Aquela força de puxar, força, né? Do torque, né? Porque todos os outros toca-discos não tinha aquele torque. Então, uma das coisas que mais me impressionou, assim, de primeira, era o quanto que o toca-disco, ele não pulava, né? Você podia mexer que não pulava e tinha um puta torque que você podia soltar, que a música não sei, né? Pegava no tranco. Isso. Então foi bem massa. Então o primeiro clube que você tocou foi a Fly ou foi o Bahamas? Cara, o primeiro foi o Clube Singer. Foi o Clube Singer mesmo. Clube Singer, com o Júnior. Ah, com o Júnior. Você conheceu ele lá, então? Não, conheci ele, ele era amigo da família. Ele frequentava a minha casa. Ele foi DJ primeiro que você? Bem antes. O Júnior, acho que ele deve ter uns 5 anos mais diferença, que eu. Né? E ele era da geração do meu irmão. Acho que ele tem uns 7 anos a mais que eu. Que ele era da geração do meu irmão. E ele era o cara que fazia os bailinhos em casa com o meu irmão. Ah, tá. Então ele, tipo, meu pai sempre baileiro, curtia. Então, tipo assim, o Júnior era um amigo da família. Que bacana, cara. Ficava em casa. Nossa, passava, às vezes, final de semana, assim, em casa. Pô, eu nem imaginava isso aí, cara. Que bacana. E aí, dali você começou a despontar, né, cara? Aí você começou a ir pra outros clubes. Aí foi rolando. Aí no Bahamas, eu já tocava junto com o Júnior. Quando que você sentiu, como DJ, que você já tava fazendo umas mixagens bacanas, que você já estava tendo entendimento mesmo, que essa daqui dá certo com essa, aprendeu a olhar a pista. Quando você falou, cara, eu sou um DJ agora. Cara, eu acho que o Bahamas foi a escola sua ali. Cara, não foi muito bem assim, não foi uma escola, mas ali eu já saquei que dava pra tocar o barco legal, assim, sabe? Na questão técnica, de olhar pra pista e, pô, Bahamas bombado, né? Mas aí... O Júnior era o DJ principal, eu era meio que o segundinho dele ali. Sei. E aí, o primeiro clube que eu fui residente e trabalhei sozinho, que eu pude meio que dar uma identidade ali, foi a Fly. Foi a Fly. E então 91. Foi antes, né, cara? Acho que a Fly começou em 89, não foi? 89, Tá, porque quem inaugurou a Fly era o Nilson, que era um dos residentes do Apô. Ah, tá. O Nilson, ele era residente do Apô e eu ia todo domingo no Apô e ele sabia que eu conhecia todos os discos lá quase que melhor que ele. Olha. E às vezes eu dava, né,
pitava e falava, ô Nilson, põe aquela agora. Ele falava, verdade, essa vai combinar. Né? E aí, quando ele falou, cara, tem uma parada pra você aí, você não quer ir trabalhar comigo? Vou abrir um clube e era Fly. Pô, cara. E aí, trabalhei com ele, trabalhei acho que uns 3 meses, aí me desligaram. Fui mandado embora. Você saiu por livre espontânea pressão ali? Cara, na verdade, assim, bicho, o Nilson, tipo, a gente tocava e ele também DJ, mas sócio do clube, e aí acho que uma hora ele olhou e falou, cara, eu não quero esse cara tocando comigo, eu quero tocar sozinho. E foi ótimo. Foi bom porque na sequência veio o Anonymar. E aí o Gustavo, que é o meu gerente na Band, o irmão do Joey, o Joey era sócio do Anonymar, o Gustavo era um dos residentes, e me chamou para ir trabalhar com ele. E aí, então, eu saí da Fly, depois de 2 semanas, 3 semanas, inaugurar o Anonymar, eu já estava trabalhando no Anonymar. Olha só, cara. Então, foi massa, assim, porque, pô, deu um salto bem grande, assim. Muito, cara. E, então, foi massa. E nessa mesma época, já começou os contatos com o rádio, foi quando conheci o Edmal. O Edson foi um dos caras que me apresentou pro Gustavo, que era do Anonymar, falou, o Tuca, que é da Fly, tá parado. Os caras desligaram ele. Você não quer chamar o Tuca para trabalhar com você? Ele precisava de um cara com ele. Já conheci o Edson daquela época, então. Conheço o Edson na época do Bahamas, assim. Que bacana. Eu conheci o Edson em 88, 87, assim, eu tinha uns 17 anos, eu acho. Anonymar é onde era Stratos, né? Eu fui nos dois. Depois virou Manhattan. Manhattan acho que foi a última, depois virou Bingo, né? Aí, cara, quando você vê virar Bingo, dá uma dor no coração, né? Exato. Mas tudo bem. E aí, cara, você despontou, e aí você já tava com nome. Cara, acho que Da Anonymar pra frente, você tava com nome. Cara, o Anonymar foi um lance, assim, que já tava legal, mas o divisor de águas, assim, foi quando eu fui convidado para trabalhar na Flash. E porque a Flash em Amparo era onde rolava música muito foda, muito à frente de Campinas, né? Era eletrônica mesmo, né? E o Bira tinha, que era o dono do clube, tinha um puta de um bom gosto, tinha tudo de música. Então, pegava eu, Edson, Mauricião, mais uma meia dúzia de amigos, entrava no carro e, pumba, ia para Amparo para ouvir o som na Flash. E, cara, eu era um cara muito mala. No sentido de, tipo assim, cara, eu encanava com uma coisa... Então, eu ia na Flash... Eu ficava colado na cabine de som e falava pro Bira, que era o dono, pô, cara, eu sou de Campinas, eu curto seu som. E, pô, você não deixa eu dar uma canja aí? Deixa eu tocar umas 2 músicas aí, né? Naquela época, isso era permitido. Hoje não mais, né? Mas na época... E até que ele falava, não, um dia você vai tocar e tal. Até que teve um dia lá, ele falou, porra, toca aí. E aí, cara, eu tava falei, porra, eu tô com a oportunidade da minha vida aqui, né? Então, eu não posso desperdiçar ela. E aí, eu lembro que eu entrei, fiz uns scratchzinhos. Fez? Uma parada. E ele, você tem amanhã mesmo, tal, né? Fiz umas puta pegada. Você vê, o cara não deu valor quando você falava, vou dar uma chance pra mim. Aí ele fiz uma puta pegada, tal. Ele pirou, curtiu. No final da noite, tava indo embora, daí ele falou, vem aqui. Pô, cara, pra você curtir, você tem amanhã. Eu vou abrir uma Flash em Bragança, você não quer ir trampar lá comigo? Só que você vai ter que vir em Amparo, trabalhar antes aqui, que eu quero que você pegue o esquema da Flash. Porra, velho, foi uma realização ali, né? Nossa. E aí, ali a coisa mudou. Porque daí, quando a gente foi para Bragança Paulista, o Bira saiu da sociedade e os sócios que ficaram... me deram carta branca, assim, para tocar. Praticamente eu tocava a casa, assim, para eles. Vida. A parte artística, né? Sim. Não a parte de logística, de bar, mas a parte... direção artística e marketing da casa era eu que cuidava. Molecão, tava com 22. Caramba, então eles deram, vamos dizer assim, a parte musical e direção artística e comunicação. E mostrar a casa pro mundo. Exato. E aí foi massa, porque, porra... A gente fiz história, assim, com a Flash, que a gente era um clube muito além do tempo, assim. Cara, na questão falava conceitual. Muito nela, aqui. E aí ia muita gente de São Paulo pra Flash, pra curtir.
Eu ia muito para São Paulo para ver o que estava rolando de novo, comprar discos, né? Tava toda semana em São Paulo comprando discos, tinha uma verba bem boa assim para comprar. Sim. Época que quem comprava os discos eram os clubes, né? Eu levava os meus, mas é o clube que mantinha. Exatamente. Era o clube e então, assim, ali na Flash foi onde a coisa começou a realmente mudar. Aí tinha a revista DJ Sound e me chamaram para escrever uma coluna para a revista. Olha só. E aí o cara me chamou para produzir. Eu produzia ao mesmo tempo 3 programas para a rádio, para a Nova FM, que entrou no lugar da Antena 1. Sim. Antes da Nova FM eu já tinha um programa na Antena 1, junto com o Nicolas. Você tinha A gente tinha um programa que chamava Sexta-feira Dance. Sexta-feira Dance. E aí era toda sexta das 9 às 11, alguma coisa assim. E aí veio a Nova FM e eu produzi, acho que eram 3 programas, Nova Dance, tinha o Lunch Break e tinha mais um lá que eu não lembro o nome. Quando era Antena 1, era do grupo, já era Quercia? Ou só foi depois? Não, acho que sempre foi. Acho que sempre foi. Porque a televisão sempre foi dele também, não, na TVB afiliada com... Não era TVB? Cara, eu acho que sempre foi, cara. Foi, cara. Posso estar errado, mas acho que sempre foi. Eu nunca me liguei muito nessas... Porque assim, sabe por que eu perguntei, cara? Lógico que muda a diretoria, muda muita coisa, né, de rádio. Você é um expert no assunto. Mas se você pegar a Antena 1, para quem tá vendo o Tuca hoje, a gente batendo papo, não é essa Antena 1 107.5. Era a Antena 1 103,7, que era de Campinas. 103,7, exato. Eu digo assim, por causa das mudanças, não foi assim igual, dando um exemplo, a Educadora. A Educadora, ela mantém a linha dela, ela tem a linha dela. Tempo. Há 200 anos, ela mantém a linha dela. Ela sempre foi isso aí. E essa rádio aí, além dela mudar nome, essas coisas, foi uma mudança muito drástica. Por isso que eu perguntei se era do mesmo grupo, porque, se eu não me engano, antes da Antena 1 ela tinha um outro nome, não lembro qual que era. Mas ela não foi sempre Antena 1, aliás, 103. Cara, eu não lembro, velho. Mas como que era? Eu sei o que você está falando, cara, mas também era não... até uma rádio meio popular, assim, meio pop, meio popular, meio brasileiro, meio alguma coisa assim. E aí, quando ela veio com a Antena 1, ela veio com uma ideia, não sei se é que vocês que implantaram, vocês, Edmal, todo mundo junto ali, vocês vieram com uma roupagem que Campinas não tinha. Cara, isso é verdade. Vocês vieram com uma linhagem DJ mesmo. Tinha uma coordenação boa ali. O Edson Batagelo. Vocês vieram com linhagem de casa noturna, vocês vieram. O Edson Batagelo, que era o coordenador, um cara, assim, inclusive de Indaiatuba, e tinha uma cabeça muito, muito boa, assim, para rádio, né? Então, ali a gente fez alguns programas e depois a Nova FM entrou no lugar da Antena 1, ainda com coordenação do Edson Batagelo. Mas ainda não era Nova Brasil FM, era Nova FM. Não, era Nova FM, e aí a coisa mudou, porque a Antena 1 tinha o programa de DJ, mas a programação normal era diversificada. A Nova FM não, a Nova FM foi uma rádio que ela veio, era uma rádio dance. Ela tocava dance music. Uhum. Tocava hip hop, os dance, que na época chamava de dance music, não chamava de house, nada, mas os dance. E era uma rádio 100% nessa pegada, tanto que tinha vários programas de DJ, né? Sim, cara. E acho que ela ficou no ar aí uns 2 anos, não lembro, cara. Mas foi massa, porque ali eu fazia esses programas. Acabei me desligando da Nova FM, ainda na Flash, que a Flash patrocinava meu programa na Nova FM. E aí o Gustavo, que é o nosso gerente até hoje, e amigo particular meu e do Edson, falou, vamos fazer um programa na Educadora de DJs? Ó, se saiu da Antena da Nova, o Edson também tinha um programa na Nova, já tinha saído, já estava na Educadora. Falou, pô, Tuca, vamos fazer tal. Eu falei, pô, ainda levo um patrocinador, levo a Flash para a Educadora. E aí foi de onde surgiu o Rota. A gente fez uma reunião. Que ano que foi? 93, 94? Foi 94. E aí foi eu e o André, hoje é o André Mota, mas era o Blush, né? A gente tinha um projeto que chamava Double Vision. E a Edmal. Éramos em 4 ali.
E era o Rota um programa que tocava basicamente voltado para tocar os lançamentos da semana e tal. Vou falar pra você que nas últimas 3 décadas, acho que foi na nossa região, os melhores programas pra quem é DJ, pra quem gosta desse estilo. Não tô falando pra você porque eu era ouvinte, a Não, gente sem sabe disso dúvida. aí, cara, sabe? Cara, mas sem Era dúvida. uma referência pra todos nós DJs, Cara, sabe? É verdade, A cara. gente não tem ideia, né? Eu não tinha ideia do quanto que o programa falava longe. Mas o Rota é um programa que, tipo, hoje, meus amigos assim, de São Paulo me conheciam também por causa do Rota. Que eu era Olha um aí, dos caras que chamava os DJs convidados para participar, fazia bastante contato ali. Então o Rota era um programa que, tipo assim, ele era... Sempre foi bem, assim, respeitado, nacionalmente. Não, respeitado assim, mesmo. No Rio, uma galera conhecia o Mas Rota. então, Então, tipo cara. assim... Isso porque há muito tempo atrás não tinha o stream dentro da educadora. Exato. Porque o stream ele tem 7, 8 anos pra cá, que É. nas rádio FM começaram a fazer. Você imagina se tivesse desde aquela época dos anos Sim. 90, onde vocês tinham chegado? A gente começou a trazer bastante de DJ convidado quando começou as mídias sociais. Tipo, eu lembro que era o ICQ, MSN, quando a gente conseguia Por ali fazer alguma o coisa já, né? contato e tal, Então, foi massa. O Rota foi um programa que eu acho que marcou uma geração, assim, foi bem massa. Tem um rapaz que trabalha com a gente na rádio, o Marco Júnior, inclusive até falei dele, ele trabalhava num prédio, na guarita de um prédio, na portaria, e eu acho que até ele falou de você também. E ele falou que às vezes ia você, acho que o Edson morava nesse prédio. Você ia na casa do Edson, que ele morava no prédio, no apartamento? Sim. Então acho que era você que... Marcos, Marco Júnior? Marquinho, Baixinho. Marquinho, Nós cara. eu chamo de Marcão. Marcão, cara, Marcão, Marco Júnior. ele ia em todos os rolês do Rota com a gente. É Ele isso conhecia mesmo. música pra caramba. Só que o Marcão ele era meio do técnico, ele gostava do técnico. Marco Júnior. O Marcão, pô. E ele faz hoje o programa espelhado em vocês. Que legal, o Marcão, pô. Ele tem o programa dele todo sábado, às 7 horas da noite, às 19 horas. O programa dele é Se inspirado eu em não me vocês. engano, ele tem um irmão que é DJ também, Tem né? um irmão também. Que é DJ. Que gosta de música, tudo. E, inclusive, o Edson também falou muito dele aqui. Ele falou, eu conversava com o Tuca, conversava com o Edson, até dava umas pitáculas ali de Sim. música e tal, não sei o quê. Falei, não, o Tuca vai lá também. Pô, fala de mim pra ele. Marcão, putz, é o Marcão, chamar de Marcão, cara. Marcão pequenininho. Acho que até menor que eu. Até. É que é Marcão de coração Eu bom, também falo coração Marcão, chama grande. de Marcão também. Mas ele tava sempre nas festas com a gente, cara. Ele sempre ia na festa do Rota, foi massa. Ele tem um conhecimento muito grande de Muito música, grande, cara. Conhece muito, fala bem no rádio também. Sim. Um dia eu vou passar o horário do programa. Passa. É meio difícil um sábado, 7 horas, o Tuca não ter o que fazer, né? Muito raro, mas um dia eu gravo, dou um jeito e mando No celular, só pra você. cara. Põe no celular pra Isso, ouvir. Às vezes tô pegando estrada, põe no celular pra Isso, ouvir. dá pra você curtir. Cara, vou falar a verdade pra você. Eu já ouvia falar de você como DJ, falando Tuca, não tava na Flash ainda. Eu lembro no final dos anos 80 já pessoas falando de você. Quem falava de você pra mim é o Cobra. O Cobra. Cobra sim, Khan falava sim, muito sim. de você. Pô, o Tuca, o Cobra veio aqui, viu? Que massa. Vim aqui também. Veio todo mundo. Acho que velho, ele não massa. veio aqui, é só eu que não vim aqui ainda, né? O Cobra fala muito, sempre fala, pô, o Tuca, cara, o Tuca é gente boa, não sei o que lá, tal. Sem falar de você. Aí, então, você já tá fazendo nome aqui na nossa cidade. Eu acho que finalzinho de 80, começo de 90, antes de ir pra Anonimar, cara. Cara, na verdade, assim, sabe uma coisa que rolou na época, que foi bacana, cara? Todo mundo, todos os DJs, todos, sem exceção, todo mundo sabia mixar, mas todo mundo sabia mixar na batida. Acertava o pitch e soltava na batida. Mas não tinha uma técnica apurada de construção, de mixagem, respeitando os compassos da música. Entrar no ponto certo, fazer o corte na hora Exato, contar o compasso, entender a estrutura do arranjo da música. E aí, o Double C, que é meu parceirão, irmãozão meu, tá ligado? O Double C de São Paulo. Sim, ele toca uns black também, Toca né? black pra caramba, veio da escola do black. Ele trabalhava numa escola que chamava Rock and Soul, junto com o Silvio Miller e o Gregão. Nossa, só isso daí, só. É. Só isso. E aí, eu conheci fazendo um som em Americana, conheci o pessoal do som do Eric. E tinha o DJ dele, o chileno, que hoje é um cara
da área artística do rádio bem grande, assim. E o chileno falou, porra, Tuca, nós vamos fazer um curso de especialização em São Paulo, na Rock and Soul. Você não quer ir com a gente? Eu falei, pô, que porra é essa, né? Uma especialização, né? E falou, não, cara, o cara falou lá que tem umas técnicas diferentes, que não é só mixar na batida. Eu falei, pô, vamos, né? Tipo, eu lembro que eu trampava na IBM, tava com uma graninha, eu falei, não, vou investir. Então eles passavam em Campinas, a gente ia de Kombi. Na molecada. Combosa. Aí a molecada na Combosa para São Paulo, e a gente fez esse curso de especialização, e o professor, o do Bolsi também era molecão, e quem era para dar aula, na verdade, era Silvio Miller, mas nunca dava aula. Quem ficava na mão do Double C, e eu já tinha um contato bom ali, já mexia bem. E aí eu peguei fácil, assim, o Double C falou, pô, você tem a manha do negócio, né? Peguei meio fácil as coisas. E aí quando eu comecei a trazer essas técnicas para as casas que eu tocava, no caso Fly, ou no finalzinho do Bahamas, tipo assim, o Júnior, tipo, falava, caralho, você tá fazendo alguma coisa diferente aí, né? Você tá fazendo alguma coisa diferente, né? E ele é um cara que começou primeiro que você. Que as coisas estão se encaixando, né? É. E, cara, então foi massa. E aí teve outra pessoa que a gente saiu meio que na frente nisso, assim, meio que na mesma época, embora por canais diferentes. O Ricardo NB. Falecido Ricardo NB, lembra de Ricardão? Uhum. Falecido Ricardão. E ele falou, pô, cara, você também pegou a manha disso aí, né? Eu falei, peguei. Só que ele tinha feito uma parada com o Cuca, que também passou essas técnicas pra ele. Então, era poucas pessoas ali. Cuca, não Tuca, viu, gente? Né? Nós sabemos da história, né, Gi? É. É Cuca e esse é o Tuca. Né? Né, Gi? Tá, vamos lá. Só nós podemos ir, nós sabemos. Exato. Então foi massa, assim, cara. E essa parada realmente, assim, meio que deu uma. A galera olhava assim, de uma maneira diferente no set. Você falava, puta, cara, esse cara faz a parada encaixar diferente aí. Né? E então foi era um diferencial, cara. Não, era um diferencial porque, cara, o set ficava mais azeitado. O que a gente chamava das pegadas. Então tinha aquelas pegadas que era pergunta e resposta ali no crossfader, tal, né? O que é legal essa pergunta e resposta, uma música fala uma parte coisa, e a outra exato, fala outra. Responde. Essa que é a casada. Exato. Tipo, né? Exato. Tô dando um exemplo. Isso aí que é o... Era isso aí. Que é o casar. E aí, eu já fazia uns scratchzinhos também, colocava uns scratch no meio do set. E uma outra coisa que teve por um momento, assim, foi meio... Não ruim, mas... Eu era meio que crucificado, que eu sempre era meio considerado o cara das músicas esquisitas. Ah, né? Cara? Eu nunca fui muito do cara do som comercial. Você era o lado B da coisa. Era lado B. E eu acho que, cara, uma das coisas que me manteve, né? Esse ano completo 40 anos de carreira. Ô, cara. Que legal que você tá aqui. Isso aí, 40 anos de carreira, cara. E comemoro agora no dia 10 de maio, numa festa bem bacana. Puxa vida. E então, tipo assim... Perdi o fio da meada, né? Eu tava falando do... Não, você tá falando que o pessoal falava que você era o cara chato. É isso do lado B. E acho que o que me manteve até hoje foi justamente de não ficar no trivial. Na mesmice. Na mesmice. Sempre eu achei, cara, na minha cabeça sempre foi o seguinte, cara, o DJ, ele tem uma missão que vai muito além do que tocar música, né? Eu acho que o DJ, ele tem que contar uma história, cara. Né? Vai ter começo, meio e fim no E fala pra mim, não é gostoso você lançar um som e você olha que na terceira, quarto final de semana ele pegou? Cara, não é gostoso, cara? Era legal pra caramba. Você fala, pô, ninguém toca essa bagaça aqui, eu vou tocar. Aí você tocava, às vezes vinha um single, né? Vamos falar da época do vinil. Sim. Não vinha um single, às vezes vinha uma outra música do outro lado e às vezes encaixava, cara. Exato. Então, tipo assim, cara, eu acho que essas coisas foram meio que moldando, que a galera falava, porra, esse Tuca aí tem uma parada diferente. Eu acho que foi bem assim, na questão dessa parada da técnica, junto com a parada dessa questão do cara, mas gosto. Essa viagem sua pra São Paulo foi essencial, cara. Você Sim. viu o resultado? Sim. O resultado da mixagem, às vezes do entendimento até de música. Que ele fazia. Porque a gente tá no meio de outras pessoas, que é do nosso meio.
sabe aquele que sabe aprender, né? A gente se chegar achando que sabe tudo, ninguém sabe tudo. E aí o nego vem com uma ideia, assim, opa, você não fala nada, outro fala outra coisa, você, opa, entendeu? E também tem aquela parada, cara, logo assim, nos contatos assim com rádio, eu já comecei a também ter um olhar para o lado da produção. Na época, não produção musical, mas a gente fazia o que a gente chamava das montagens, né? Edição em fita de rolo. Cara, na verdade, assim, sempre eu me movimentei muito, assim, de tentar fazer alguma coisa diferente. Eu e o André Luque, a gente teve, acho que a primeira escola de DJ, na verdade, foi só do André. Ele montou uma escola primeiro. Na sequência, a gente montou uma junto, que era aqui em Campinas. Campinas, eu, ele e o Derek Lopes. E o Fábio Montana foi trabalhar com a gente. Então... Onde que foi a escola? Você pega Coronel Quirino, tem aquele semáforo que atravessa a Moraes Salles, num prédio de esquina do lado esquerdo. Era ali? Ali. Era um prédio bem foi antigo. Foi a primeira escola aqui da nossa região, então? Foi. Na verdade, o André montou uma primeiro, que foi lá no centro, na Tomás Alves. Não lembro exatamente o lugar, mas era um prédio bacana ali. Depois a gente montou essa outra aí que foi bem bacana. E aí, sempre tentando, né? Eu fazia umas festas, inventava umas coisas. Então, tipo assim, eu sempre estava movimentando, mas sempre nesses movimentos tentando trazer coisas diferenciadas, coisas que eu estava vendo que estava acontecendo em São Paulo. Então, acho que esses movimentos aí foram coisas que foram, assim... Você foi muito para São Paulo? Muito. Quando eu fui para a Flash de Bragança, uma das coisas que a gente combinou, que eu tinha com os sócios lá, é que eu precisava de grana para toda semana comprar disco. Então, eu comprava muito disco. Sim. E eu precisava de grana para toda semana ir para São Paulo na quinta-feira ou na terça, que eram as noites boas, para saber o que estava rolando de novo. Que legal. Então eles me pagavam tipo uma grana para eu ir para São Paulo, para eu entrar no clube, tomar meu drink e aquele vir negócio, embora. Você era referência mesmo, cara. Não era, e eles pagavam Pra porque os sócios que ficaram, eles não eram da noite. Então, ele falou, pô, Exato, a gente confia no cara. Exato, Então, foi massa, assim, cara. E também teve uma parada, de 88 até 92, assim, eu tive idas e vindas na IBM, eu sou formado em eletrônica, né? E eu trabalhava na IBM. Então, o IBM tinha uma parada, assim, de fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, né? De tipo, IBMista, aquela coisa do compromisso, com prazo, e você ser proativo, e aquela excelência na entrega. Então, eu tinha muito essa parada tinha o Tuca artista, mas tinha também o Tuca que era o cara metódico. Então, eu gostava de tudo funcionando direitinho, não gostava de nada mais ou menos. Então, tudo que eu colocava a mão, eu queria fazer da melhor maneira. E isso foi meio que uma parada que veio da IBM. A IBM me formou esse dessa maneira. perfeccionismo saiu dali. Foi uma bosta, na verdade. num determinado momento foi horrível. Porque, cara, teve um momento da minha vida que eu tive que falar, não, cara, eu preciso esquecer essa parada. Porque... Não, isso não falta um pouco de paz também? Não, você não fica, cara, não tem que fazer, eu tenho que... Não fica muito isso? Tem isso, mas eu acho que, cara, o artista, cara, a hora que eu fui partir para a parte de produção musical, de querer fazer as minhas músicas, mostrar a minha arte, né? Colocar minha arte na rua pra galera conhecer, essa parte engessada do Tuca não podia mais. Então. Isso me engessava. Então, por exemplo, eu tava dentro do estúdio. Não dá para você estar dentro do estúdio e ser um cara 100% metódico, cara. Você precisa ser maleável para deixar a sua mente fluir. Isso, as ideias virem, né, cara? As ideias virem, você não ficar ali amarrado a processo. Cara, artista e processo muito definido não combina, velho. Então, teve uma época da minha vida assim que isso foi uma merda, atrapalhou. Sim. Mas um determinado momento foi bem legal. Sim. Né? Vamos falar aí de 90, até os 96, 97. Mas eu acho que também é a maturidade da gente também, né? Sim. A cabeça vai mudando, cara, a ponto que... Né, eu tava na Flash com 92, em 92, com 92, 93, com 23 anos, e os donos...
largaram um clube na minha mão, né? Praticamente. Baita de uma resposta também. E não era um clube, tipo, não era um salãozinho, era um puta clube. Sim. Que se você for ver na grana de hoje, assim, era um clube que o cara tinha gastado 1,5 milha no clube. É. E eu tomava conta daquela porra, entendeu? Olha aí. Com moleque. Então, tipo assim, isso fez toda a diferença, né? Sim. Mas acho que foi foi ali Um divisor de águas ali pra você. divisor de águas, mas de um assim- sentido que você vivia. Sim. E era ali pra você também ver que, pô, também não precisa ser só assim. Mas o lance dessa que você falou, né? Da moçada falar antes da Flash e tal. Acho que foi uma construção de várias coisinhas que iam rolando, saca? E eu não. E, cara, é muito louco, né? Não tinha planejamento, não planejava porra nenhuma. Deixa eu fazer, cara. vamos ver o que vai Eu só dar, ia vai indo. fazendo, só ia fazendo. Não, fazendo. ó, você tá falando de planejamento. Não sei se tem nada a ver com o que eu tô falando, mas... Cara, sabe o que era o foda do nosso tempo, que não tinha, quase? A gente não tinha muito isso gravado em vídeo, cara. A gente não tinha... Nada, cara. Então, ó, já sentaram um monte de gente aqui igual você, que, porra, pegou uma puta de uma época top em tal lugar, porque todo mundo teve o seu momento, foi a Flash. Foi ali que você deu boom pro Brasil e pra vários lugares. Pô, não tem ali 3 noites gravado, uma noite gravada você tocando, aquele clube, Cara, a galera loucura. Mas sabia que ninguém tem nada gravado? Cara, e é foda, porque Ninguém agora tem nada eu gravado. Eu precisava ter material para essa comemoração dos 40 anos de carreira, né? A festa que eu vou tocar me pediu esse material, a agência. E, cara, não tenho muita coisa para fornecer, porque eu não Então, tenho, cara. cara. Não tinha essa facilidade de hoje de, cara, isso aqui era Você uma vai- máquina fotográfica. você vai que você Era uma máquina que tinha que ter filme, aí... Você saiu o filme, Exato. Então você falava, você já te aloprava, você falava, não vou perder esse tempo, depois É. vai queimar todas essas É. porra. Então, é uma pena, né? Ninguém tem nada É uma registrado. pena. Isso quem tem é você, quem estava do seu lado e quem curtia aquilo que você fazia. Vamos supor, eu toquei em vários lugares, não lugares tão elevados como você, mas eu fiz parte da Fly, eu toquei, eu falei pra você, fiz um pouco de Tejusa, fiz aqui na Samp vários anos, fiz um monte de lugar, toquei um monte de casa também. Mas tem registro? É foda. Eu tocava na Samp aqui pra 1.800 pessoas, num sábado. Cara, a Samp tem uma história muito louca, assim, cara. Não tem registro. A Samp, velho... Eu tava na educadora e tava o Alexandre Ovoluski, que é um cara bem importante no meio do rádio, tá até hoje. E ele trabalhava na educadora na época. E eu cheguei lá, eu tinha um compacto do S-Express. E aí ele falou, pô, deixa eu gravar isso aí. Folgado, né? Aí não deu nem para o tempo de eu falar, não vai gravar. Ele já foi pegando o compacto. O senhor era foi aquele do gravando. miolo maior? Era. Putz. E aí- Europeu, né? E aí ele pegou. Aí eu falei, pô, mas você é DJ? Ele falou, sou DJ. E aí ele tava com o Bob Jimmy. Ruchas. Ruchas. E aí, a capa vermelha, aí, mas importadão e tal. Aí eu falei, pô, isso é legal, cara. Que foda. Mas você toca? Ele falou, hoje eu vou tocar na Samp. Hoje não, era uma sexta-feira, ele ia tocar na Samp no sábado. E aí, pô, eu molecão. Falei, não, porra, beleza, cara, eu vou... Vou pra lá também. Eu quero lá te ver tocar. Não, vai lá que eu libero pra você. Aí. E aí, cara, tem coisa que a gente não esquece, né? É uma merda. E, cara, eu era um molecão duro e eu morava na Avenida das Amoreiras, que tá fácil ali, uns 2 quilômetros do Parque Industrial. Até exato. mais, acho. É. Até mais, né? Uns 3 quilômetros. E, cara, fui de busão, desci no parque, Até do Bradesco ali. cheguei na Samp caminhada. lá, cara... Não tem seu nome aqui não, cara. E eu não tinha grana pra entrar. Eu falei, não, cara, eu conheci o cara na rádio, ele falou que ia deixar meu nome aí, tal. Não tem seu nome aqui. Eu sei que, cara, eu enchi tanto o saco, o cara pegou. Ele falou, não, cara, puta, desculpa. Pode liberar ele. Aí Mas o cara tava lá então. o cara tava lá. Aí o que aconteceu? A cabine era lá em cima, né? Isso. E aí eu fui na cola dele, né? Falei, agora eu vou subir lá, né, cara? A hora que eu fui subir, ele falou, não, velho, você não pode subir aqui não, cara. Você ia passar na portinha aqui lá atrás das caixas. Não assim. pode subir não. Eu falei, pô, mas deixa eu ver o equipamento, cara. Ué, mas ele não falou que você podia subir? né? Não. Aí ele falou, aí deixa eu entrar. Eu entrei, aí eu falei, pô, mas deixa eu só ver o equipamento. Ele falou, não, beleza, cara.
vou deixar você ver o equipamento, mas você não pode ficar muito tempo lá em cima. Aí cheguei lá, aí ele me apresentou o Fernando e o Márcio. Tinha o Fernando, tinha o DJ Caos, que é o Carlinhos. Tinha o Caos, mas tava o Caos, exato, e tinha o Márcio, um outro carinha, que era um meio gordinho. Que tava... Segurança? Não, era DJ junto com o Fernando. O Márcio, acho que eu não lembro. Eu sei que, cara, chegou lá, daí o Fernando falou, olha rápido aí, tchau. Eu falei, porra. O Fernando era assim mesmo. Eu falei, porra, velho, né? Que merda, né, cara? Só queria ficar aqui, né, vendo, né? Não ia incomodar fazer ninguém. nada de errado. Mas beleza, cara, fiquei lá 5 minutos, falei, pô, legal pra caralho, e tchau, vaza. Era um mixer da Gradiente, o M1 que tinha. Acho que é uma 1800. Aí, cara, beleza, lembro como se fosse a mesinha, que tinha uma pedra com umas... Não, e outra, quando você sobe lá em cima, a cabine é meio assim, né? Cara, eu não lembro. Ela não é uma reta só. Você entrava assim, ela era meio assim, ó. Lá quem tava lá embaixo não percebia. Mas quando você entrava, ela era meio... Tinha um vidrão assim, né? Geralmente os toca de ficar lá no canto direito, não era? Perto da caixa de força lá. Era isso aí. E aí desci, beleza. E aí, cara, eu fui embora desse dia, assim, Frustradão. meio... Fui frustrado, mas assim, mas não era só... Coisa que bateu, assim, em mim, pô, eu indo embora, cara, e não tinha mais ônibus. Era, 2h30 da manhã. E aí eu indo na Caneta, na Avenida Zamoreira, sozinho, assim, aí passava uma galera, assim, de carro, de moto, eu falava, porra... Você foi o quê, 90? Ficou um pouquinho antes, 89, acho. É época que andava de função, 88, falar de galera, mas 80, acho que era 88. Você sozinho, velho? 88, não, cara, era 87, cara, eu não era maior de idade. Não, e você sozinho? Sozinho, porque meus amigos não eram desse rolê. Tava em outra, o moleque tava em outra onda, e eu gostava pra caralho. E aí, indo embora na Caneta, eu falava, porra, um dia eu acho que eu vou superar essa porra toda. Aí, tá vendo? Eu não vou mais andar na Caneta, na madrugada. Não vou mais ficar na porta. Pelo amor de Deus, o cara falou que tá aí pra me entrar. Foi isso, cara, foi foda. Mas isso aí, isso é história. Porque o povo de hoje acha que é tudo fácil, que é tudo simples. Pô, o Tuca, você é louco. Cara, Tuca é foda. Então, olha o que o Tuca passou, meu irmão. O Fernando, que era o DJ de lá, eu lembro de uma parada assim, que foi engraçado até, cara. Ele comprava bastante disco no Júnior da Dream Som. E aí a gente cruzou na Dream Som. E aí os caras falaram, pô, o Tuca. Ele falou, porra, Tuca Flash e tal. Você já tava no esquema de Bragança. Aí eu peguei e falei, porra, velho. Você lembrou dele? Eu falei, tinha como, né? Eu falei, porra, velho, mas você não lembra de mim, cara? A gente já se conhece, já. Não, Tuca. Não lembra. De onde a gente se conhece? Eu falei, pô, velho, eu sou aquele moleque que você fez descer da cabine uma vez, que eu tava lá. Falei, agora é minha vez. Eu mandei, cara. Eu falei, pô, eu sou aquele moleque que você fez descer da cabine lá, cara. Lembra? Porra, velho, é que, meu, aí... E ele não tava errado, né, cara? De repente era a ordem que ele tinha que seguir, de não ficar ninguém lá em cima. Aí eu falei, mas, cara, esquece, que ela ficou pra trás, beleza, Fernando? Pô, que massa, vai lá um dia curtir meu som lá em Bragança e tal. Mas você vê como que o mundo... E na época, eu acho que ele tava trampando com um negócio de segurança, alguma coisa assim. Ele fazia segurança em casa noturna. Falei, cara, vai lá pra você um dia curtir meu som, vai lá. Mas assim, não tinha ficado mágoa, nada... Mas o dia que fui embora da ação, eu fui embora chateado. Falei, porra, bicho. Não, é sim, claro. Mas depois cruzou e foi essa parada. Mas foi até bom você ter trombado com ele e falar assim, então, cara, eu fui aquele rapaz lá. Não, foi, porque legal isso aí. E eu não mandei numas de tipo assim, agora eu vou... Não. Eu era meio, tipo, sem tipo, noção. Você falou assim pra ele, você lembra de mim? Eu era aquele cara que você deu uma referência pra ele lembrar de foi meio que isso, né? E foi engraçado, cara. E a gente se cruzou depois algumas vezes. O Carlinhos, o Caos, ele morou no mesmo condomínio que eu, então a gente se trombava. O Carlinhos gostava de fazer umas montagens em fita de rolo. A gente ia em casa fazer umas edições juntos, assim. Eu tenho até vontade de ver o Fernando de novo, nem sei como que cara, ele faz tempo que eu não vejo, nunca mais o vi, assim, eu me dava muito bem com ele. Assim, o Fernando tem esse jeitão mesmo que você falou. E ele veio na porta de casa me buscar pra tocar na sala. Se eu não me engano, o pai dele era diretor, Júlio, né? Era diretor lá, não era? Uma coisa assim? O seu Júlio parece, ó, se eu tiver errado, Fernando, se você me trombar, você pode me xingar, tá? O seu Júlio parece que ele foi vereador um período em Campinas,
E nesse período, porque a SAMP é a Sociedade dos Amigos do Parque Industrial. Ela é uma associação, ela não tem um dono. Muita gente achava que, vamos supor, que o seu Júlio era o dono. Por quê? O seu Júlio pegou ela nos anos 70 e deu uma repaginada legal na SAMP. Ela aumentou de tamanho, ela não era daquele jeito, ela era menor. Ela ia até a pista de dança, ela não tinha aquela parte do fundo. Não tinha piscina, que tinha uma piscina ali do lado e tal. E ele foi lá, ganhando dinheiro, fazendo show, fazendo festa e tal. E ele fazia ali de sexta a domingo. Era sexta, era forró, sábado era tal coisa, domingo... Cara, eu lembro de ir no domingão, lá bombando. Bombando. É o que ele fez? Ele levantou, cara, ele ficou à frente da SAMP mais de 20 anos. Ele ficou. Por quê? Os outros que entraram falaram assim, tá bom, você quer... Tô dando exemplo. Você quer entrar? Segura a peteca aí. Como ele já estava na parte de vereador, já conhecia todo mundo, tinha esquema com esse negócio de horário... Tanto Sim, é que tinha um problema sério lá com o ele tinha porque de frente, cara, a maioria era tudo feirante. É verdade. Os feirantes acordavam 2 horas da manhã, não conseguia tirar o carro, não dormia direito à noite, tinha um monte de coisa. E ainda assim, na época que eu tocava lá, a SAMP era das 9 às 4. O pessoal reclamava desse negócio de falta de busão, que o primeiro ônibus era 5 horas da manhã nas Amoreiras. Aí ele conseguiu deixar, não sei o que ele armou, nas ideias, que ele conseguiu fazer a SAMP ser das 9 da noite às 5 da manhã, por causa disso. Só que não durou muito tempo, porque aí veio uma outra situação, que eu posso falar a verdade pra você, a SAMP acabou por causa disso. Cara, eu sei que a última vez que eu fui, inclusive acho que foi nessa vez aí que eu fui meio que não tava meu nome lá. O som tava bem baixo, que eles tinham um problema já com isso. Já tava direto. O som já tava baixinho já. Mas enfim, essa história da SAMP foi uma parada bacana, fez parte da história. Faz parte da história, Sim. Cara, agora você tá falando de edição. Eu mandei pra você lá da fitinha, né? Sim. Como que era isso aí, cara? Teve que cortar a fita, velho. Então, na verdade, cara, eu fiz muita edição em fita de rolo. Eu tenho um tape da época, até hoje, funcionando. Inclusive, está no estúdio de um amigo meu, no estúdio oculto. Akai? Um Akai. E aí, eu tenho a reguinha, tudo, splice. E levei para os meninos, essa moçada da nova geração, ver como que se fazia um loop, né? Que o loop se cortava, uma parte... o começo do beat, o final do beat, e fazia um elo, colava e virava um elo, né? E aí você tinha que esticar a fita com uma caneta, com o dedo pro loop ficar rodando. Muito louco isso. E era isso aí, cara. E tinha que cortar em diagonal, né? A reguinha era no ângulo de 45 graus. Pra não ficar muita emenda, né? Porque senão se ela ficasse assim, ficava... Na verdade, senão a emenda não ficava perfeita. Tinha que ter uma transição ali, como se fosse um fade in, fade out. Porque ele pegava, vamos supor aqui assim... Ele pegava o começo aqui e emendava com o final do outro. Pra fazer uma transição mais... Que ano que você começou a fazer isso aí? Cara, em 85. Que doido. 85. Que doido. Foi quando eu comprei o tape de rolo, assim. Muito doido. 85, 86. Cara, isso aí. Muito louco. Cara, você chegou a conhecer o Iraí Campos? Cara, conheci o... Ele começou nessa época também, né? Nunca tive, assim... Nunca fui próximo dele, mas já porque ele fez muito remix nacional, né? Já conversamos, tal. Você nunca foi na Easter, né? Na casa dele? Não vou. Na verdade, assim, cara, faz um tempo, assim, já que eu não indo pra clube, mas... Não vou mais pra rolê, assim, de flashback. Dei uma... Até vou, mas em outro rolê de flashback. Nas paradas mais pop, assim, eu não... Meio que deu uma... Acho que deu uma estagnada. Se o cara chamar você pra fazer flashback, você não faz. Você fala, cara, minha linha não tô muito no flashback, cara, não. Ou dependendo de quê? Eu até faço, cara, mas eu acho que eu vou fazer um flashback com a minha leitura. Tipo, vou talvez tocar o New Order, Bizarre Love Triangle, talvez não vou tocar Madonna Holiday, posso tocar o New Order, vou tocar outra. Shelmy, essas coisas? Não, você vai numa linha mais... Eu acho que tem tanta coisa boa pra... Porque fica só na mesmice, né? Então, por isso que eu não saio, porque todos os flashbacks são a mesma coisa. E cara, eu fiquei por 7 anos com o Carlinhos do Cancún no flashback. Eu era DJ junto com ele, aliás, o Carlinhos foi firmeza demais nessa época. Foi uma época assim que eu estava bem mal, psicologicamente e financeiramente falando. Eu tinha acabado de sair de uma sociedade, de um clube.
E o Carlinhos me resgatou, assim, das profundezas, saca? Não, Sim. sai daí, vem aqui comigo. Sim. E me levou pra trabalhar com ele no Café Cancún. Eu sou eternamente grato, assim, ao Carlinhos. Mas a gente ficou 7 anos lá. E além de DJ com ele, eu era meio que o promoter da noite. Caramba. Meio não, eu era promotor da noite. Fazia Sim. as artes e tal. E, cara, assim, deu uma estagnada. Que, cara, por 7 anos, acho que durou o flashback. Sim. Era 7 anos de quinta-feira que se tocava o Village People, que tocava o New Order, que tocava o 7 anos de quinta-feira tocando a mesma Erasure, música. Madonna, Prince, sempre as mesmas, cara. Então, tipo assim, chega uma hora que eu falava, cara, não aguento mais. Não precisa nem mexer no pitch, mas né? Você já sabia Não, de... meu, o Carlinhos, ele era ninja, né? Ele tinha uns pitch que variavam, ele já tinha decorado onde ia variar, ele era foda. Mas, cara, assim, aí eu dei meio que uma aloprada, assim, saca? E aí, a hora que você começa a ver, tem tantas outras coisas legais também pra tocar, né? Hoje você tá lançando algumas coisas, cara? Você ainda lança hoje? Muito. Hoje, musical? inclusive, ontem entrou um pré-save de uma música nova. Eu tenho uma gravadora agora, tenho um label meu. Que bacana, Chama cara. Bumba Music. Lá no passado, anos 90, você lançou algumas coisas Cara, que tocava em clube? Você mesmo rolava, produção sua? Cara, rolava. Que você chegar a passar pra frente? Isso. Tocava produção minha, mas a única coisa que era pra ser lançado, mas não rolou, foi um remix que eu e o André, da Double Vision, que a gente fez pro Ed Mota, que era um concurso da Universal. Caramba. E, enfim, a gente ganhou o concurso lá em segundo lugar, mas a gente não ganhou o prêmio, né? Enfim, histórias que... Como dizem, Mal no resolvidas. Brasil, segundo lugar não ganhou nada, né? Você já ouviu falar disso aí já? tipo assim... Time vice-campeão não vale. E assim, mas tinha premiação para primeiro, segundo e terceiro, e a Sim, gente não recebeu. Mas você não recebeu? Nós não recebemos o prêmio, que era a música era para entrar numa coletânea, mas a gente tocava bastante coisa que eu fazia só pra gente tocar. Sim. Né? Hoje tem alguma coisa nacional que você toca? Música nacional, cara, toco um monte de música nacional, cara, mas tudo coisa nova, assim, coisas ou então coisas tipo esmiuçado ali da música brasileira, mas que tá com uma roupagem mais moderna, com texturas mais modernas, né? Tipo um deep house, alguma coisa Cara, assim? não, cara, eu toco bastante coisa do Gil, né? Já ouviu falar do DJ Tahira? Não, cara. Tahira é um DJ de São Paulo, mas tem uma carreira brilhante, né, internacional. E ele é um especialista em música brasileira, então ele lança umas coisas em vinil lá fora, então de música brasileira. Que legal, ele fez um edit da Toda Menina Baiana do Gil, que é legal pra caramba. Então toco umas coisas dessa pegada. Tem o DJ Barata, que é de Barão, faz uma festa lá que chama Nervosa, que ele é um dos caras que mais sacam assim, de música brasileira no país. Eu acho que tem um acervo de mais de 15 mil discos. Caramba. Então a gente toca música brasileira, mas assim, a gente vai buscar lá no fundo do baú. Porque... E coisas boas, né? A gente tem um edit nosso que a gente fez do Bebeto, da música Preto Velho. Que legal. Que ficou meio uma pegada de um Afro House que a gente toca, vai bem pra caramba. Porque eu venho prestando atenção nos últimos 3 anos, pelo menos o que eu vejo, né? Às vezes sua visão tá até mais além. Que dos últimos 3 anos tem muito DJ fazendo brasilidades, que eles falam linha brasilidades, assim. Faz mais tempo que isso tá rolando. Faz mais tempo que isso? Faz bem mais. Mas aqui em Campinas? Cara, em Barão Geraldo, a cena disso é gigantesca, assim, saca? Campinas é a mais recente, assim, pegando carona com o que se acontece em Barão há muito tempo. Porque o Piá, sabe o Piá? Sim, o Piazinho. O Piá veio aqui. Sim, o Piá Ele tá bem no Brasilidades, ele tá bem forte. Tem muita coisa boa, né, cara? Tem muita coisa boa, tanto antiga, assim. Só que aí é aquela coisa que eu te falei, não é o óbvio. A gente vai pegar uns puta lá do B. E fazer um negócio diferente. Coisa diferente. Tem coisa muito rica, cara. A música brasileira, ela é muito rica. E fala pra mim, você já teve, a gente falando do Brasil, você teve a oportunidade de ir pra fora, cara? Cara, já viajei pra fora. Como foi essa experiência, cara? Você foi lá por um objetivo, você foi a passeio, você foi a trabalho, cara, ou você foi na sua área para buscar alguma coisa? Cara, eu fui todas as vezes para Europa, fui para passeio, mas no meio da viagem
teve uma parte ali em Londres que foi focada para música. Comprei um monte de disco, fui visitar alguns clubes, fui ver DJs que eu queria ver tocar. O que você viu lá que você falou, cacete, o que é isso, mano? Cara, eu acho que o que você viu mesmo que você fala que arrepiou mesmo? Cara, os DJs, o público, é outro rolê, cara. Tipo assim, os caras... os DJs têm uma cultura diferente. Tinha, né? Hoje tá muito parecido, né? Tô falando, acho que faz mais de 10 anos que fui para... Não, faz bem mais de 10 anos. Foi uns 14 anos que eu fui para a Europa. Essa viagem à Europa, tipo assim, na época, cara, ficava abismado com a quantidade de DJs bons com uma cultura musical ferrada. E aí fui para Nova York 2 vezes e das duas também meio que já olhando que eu queria ver um DJ que eu gosto muito, que é uma referência para mim. Fui no clube que o cara era residente, senti a energia do clube ali. Isso é bom. E é foda, cara. Os caras respiram, né? Respira. A cultura musical é outra, Sim. né? Quando você foi há 10 anos atrás, que nós somos da época das mixagens longas. Sim. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? A Sim. gente sempre gostou de tocar com as Extend para aquela saída, aquela entrada longa, Sim. gostosa. Como você falou, as músicas vão se conversando. Você percebeu que isso mudou, cara? Que o cara tá com 2, 3 batidinhas, já tá... Mas depende da linha que você tá tocando. É isso também? A galera do hip hop são mixagens muito mais curtas. Né? É mais no cut, faz um scratchzinho no beat ali e solta. Nas minhas noites que eu toco house, é tudo mixagem longa. Isso é tudo gostoso. mixagem Essa bem é longas. gostosa. Né? É até uma característica, né? Você vem construindo, vem fazendo coisa acontecer. Então é uma característica, mas se eu for fazer um set de música brasileira, não vou ficar cozinhando o galo ali, porque nem dá. Não dá. Varia, não tem às vezes uma introdução tão longa, né? Sim. Então, acho que depende muito do estilo aí que você está tocando. E o Tuca, tu mas sabe, há muito tempo tá na Educadora, trabalhando muito lá na Educadora até hoje. Tô lá. Para as pessoas que não sabem, o Tuca hoje, porque o Tuca ele se afastou do Rota, o Rota acabou e tal. Qual que é o trabalho? O Tuca hoje está fazendo o que na Educadora? Cara, nos trabalhos, no geral, você fala assim, das linhas de trabalho. Cara, eu faço coordenação de produção comercial e artística no Grupo Bandeirantes, que são as 4 rádios, né? A Educadora, Band FM, Nativa e Rádio Bandeirantes, e o áudio da TV. Tem uma equipe que trabalha comigo, tudo DJzada também. Que da hora, cara hein? foda. Tem uma equipe maravilhosa, assim, que trabalha comigo. Tem um label que chama Bumba Music, que é uma gravadora que eu lanço minhas músicas e de artistas que eu acho que tem a ver com conselho e tudo mais. Tenho algumas festas, a última delas é que a gente fez uma edição em Barão Geraldo, inclusive, faz umas 2 semanas que ela transita entre música brasileira. É aquela que eu vi o vídeo lá? Cara, não sei. Mas ela transita entre chama Na Veia a festa. Ela transita entre o soul, funk, disco e chega no house. Não é aquele, tem uma também dos caras de São Paulo, né? Da Energia, né? É outra, né? Energia na Veia, não tem? Não. Lá a Energia na Veia é outra coisa. É outra linha, né? É flashback, né? Flashback, tá. O seu é Na Veia. É só Na Veia. E tem um programa numa rádio de Nova York que chama New York Feelings, que é toda segunda-feira, das 7 às 9, das 7 às 8. Vou ouvir, cara. Chama myhouseradio.fm. É uma rádio que ela é 24 horas por dia, só house music. A gente, qual plataforma? Pode entrar no Radiosnet, qualquer um lá. No TuneIn tem, mas se entrou no browser, tipo... Você acha ela? myhouseradio.fm. Depois você manda pra mim? Mando, opa. Tem isso daí... Você que faz? Eu sou um dos produtores. Que bacana, cara. E aí tem um projeto com mais 2 amigos de São Paulo, chama Tomba Trio, que é um projeto que a gente toca de A a Z também, mas com muito mais foco no house, que é uma discotecagem 100% em vinil, e aí a gente toca em vários lugares aí. Você está falando de produção, você já produziu, estou falando mais recente, vamos falar 10, 15, 20 anos para cá, você já produziu suas músicas em vinil, cara? Sim, tem umas coisas em vinil.
Que delícia, hein? Quando você manda fazer? Fora, São Paulo? Cara, foi em Londres que eu fiz uns dub plate e saiu por um selo também em inglês, uma outra faixa, mas tudo prensado lá fora, não tem Tudo nada. fora. Mas você faz singles ou você faz EPs, assim? Cara, as que saíram foi em EP. Em EPs, Foi em né? EP. Cara, mas deve ser um tesão, né? Você pegar um disco que você produziu, um Pô, vinil, tô falando sim, vinil. sim, é. Você olhar os encartes, você olhar a capa. Cara, a qualidade é outra coisa, né, cara? Parece que se materializou ali sua obra, né? E lá fora o vinil não morreu nunca, né, cara? Não. Né? Não, tem um nicho bem... Que a turma, e vende muito ainda. Vende muito. Até quando no auge, eu fiquei sabendo que até no auge do 2020, 2001, 2002 do CD, os caras não perderam a mão lá não, cara. Cara, tem uma galera, tem um nicho ali musical que a galera mais assim do underground, o cara sempre manteve o vinil, porque o vinil, ele ajuda a sustentar essa cena underground, né? São músicas que saiu ali 200 cópias e acabou. Quem Então, tem, quem acabou. não tem. Então, os DJs que prezam por esse tipo de apresentação, desse tipo de pesquisa, ele só vai ter isso no vinil. No digital, cara, tá aí pro... Né, Você toca com disco? Eu toco com disco digital. O time code? Não, às vezes eu pendrive mesmo. Leva um pendrive e já era. Mas, às vezes, time code não tem problema. Mas é diferente, né, cara? Tipo, o digital tá lá, todo mundo tem. Agora, o vinil é uma coisa muito particular sua. Eu queria saber uma opinião sua. A turma, todo mundo fala, pô, já vi um cara aqui que falou ao contrário do que o pessoal fala. Eu tô tentando lembrar quem que é, passou tanta gente aqui. A turma fala assim, o som do... Vamos lá, na realidade. O som do vinil é diferente, tudo bem, é digitalizado, tudo, mas som igual do vinil é diferente. Na sua opinião, é melhor o som do vinil ou o som digitalizado? O som hoje que o pessoal escuta. Putz, cara... É uma pergunta difícil, não é? Cara, eu vou falar um negócio pra você. O nego busca mais na parte nostálgica, que ele remete... Cara, eu vou falar pra você, eu não vou falar diferente. Eu não vou nem falar se ele é melhor ou pior, mas é diferente. É diferente. O som do vinil ali, o analógico, porra, cara, tem uma agulha correndo no suco do disco, tem uma parada física ali, tem que ter um ajuste do toca-disco perfeitinho, tem que ter uma agulha de boa qualidade. Tem cuidado com o sub, né, para não... Tem que ter um cuidado de como você vai, né, tratar o som, como o toca-disco está inserido dentro do contexto. Então, depende de várias... Tem muitas variáveis para o som sair redondo, né? Sim. Mas quando você tem essas variáveis controladas, aí você tem um puta som. Né? A profundidade do grave do vinil... Eu ia falar o grave dele. O grave do vinil é diferente. Ele é mais longo, não é? É um grave mais longo que enche mais? Cara, ele é mais aveludado, eu acho. Ele é mais aveludado, ele abraça, né? Ele abraça o som. O digital, cara, ele é legal. E hoje, tipo, o Boom, a minha gravadora, as masterizações, eu tive um trabalho bem grande, assim, de pesquisa para trazer o som máximo que eu pudesse com característica do analógico. Então, na masterização, eu uso plugins que simulam tape de rolo e tal. Ah, que bacana. Então, você tem recurso hoje. E também tem aquela parada, né? Tipo, tem gente que fala, o som do vinil é melhor do que o... Mas o cara vai lá e tá tocando com MP3 de 128 kbps. Aí não vai ter um som nunca, né? Não. Pra você ter uma ideia, eu evito tocar MP3. Eu só toco MP3 se realmente eu quiser tocar aquela música e ela não tiver em alta. Você pega o Wave? Eu só pego em Wave, né? Só Wave. O MP3, assim, eu quero muito tocar uma música... E ela só tá naquele formato. E também, assim, tem que ser no mínimo 320 kbps. Menos que isso eu não toco. Não dá, cara. não dá. 128 não toco porque, cara, não, 192 também já não coloco. 320 passa. Se eu gravo alguma coisa, eu só gravo 320. Mas, cara, é diferente. Eu acho que pro DJ, pra discotecagem, o barato não é tanto o lance da qualidade.
do áudio, mas está muito mais a ver com a conexão do DJ na hora do set. Você tem que estar ali envolvido com a parada, que não tem como você fazer um loop se estiver acabando a música igual digital. Né? Você não tem como o ponto de kill ali, às vezes você vai soltar, pulou. Então você tem que estar muito envolvido. E outra, você não olha mais no computador, você olha, você olha essa música acabando. E aí, cara, seu envolvimento ali é 100% com a parada. E aí tem outro detalhe que hoje eu tento trazer muito isso para a hora que eu vou comprar uma música em arquivo digital. Quando eu vou para comprar um disco de vinil, o vinil é caro, né? Tipo, hoje um disco de vinil novo, uma música nova, acabou de ser lançado, você vai pagar de 230 a 250 reais. Exatamente. É uma grana. Então, o que acontece? Você vai numa loja para comprar disco, a não ser que seja alguém que tenha muita grana, que não é meu caso, eu tenho uma limitação financeira, eu vou escolher discos que eu sei que eu vou tocar as músicas. De preferência, ainda pego o EP, que eu aproveito mais de uma música. Então, tipo assim, se eu ouvir 20 discos, eu sei que eu só tenho dinheiro para comprar 10, cara, eu vou escolher os 10... foda, porque Sim. os 20 seria legal ter, mas como você tem que escolher, você vai ter 10 foda. No digital, cara, eu vou lá e jogo no carrinho 50 músicas, né? E vou lá e compro 30, 40, que dessas 30, 40, cara, às vezes eu vou tocar 2. Porque às vezes também tem nego que fala que pega vinil só por ter. Às vezes também aí então, é complicado, hein? Então, isso faz muito tempo que eu não consigo fazer, né? Porque eu não posso me dar esse luxo. Eu também, eu não consigo. Tanto que hoje eu faço rolo. Eu pego discos que eu tenho em casa que eram discos nessa circunstância de tipo, eu quero ter, para ter. E hoje eu falo, não, esse dinheiro parado não me cabe mais. Então eu tô passando para frente para ter grana e trocar por coisas que eu vou usar com o Tomba Trio, entendeu? Sim. E aí o digital é isso também. Tô trazendo muito dentro dessa linha de raciocínio. Tipo, vou ouvir o digital. Mas se fosse vinil, eu compraria? Então. Aí eu já tô conseguindo diminuir essa quantidade de músicas que eu tô comprando para ter coisas mais assertivas, porque chegou uma hora que seu HD entope lá com um monte de música que você nem sabe mais o que você tem. Não, né? e você sabia que você se perde, né? Você fala, eu tenho 10 mil músicas no meu computador. Chega uma hora que você se perde. Você não tem música que você não acha mais. Cara, principalmente se você ficou um tempo sem tocar ela. Então, na verdade, assim, cara, eu sei de tudo que eu tenho e eu acho tudo por causa da minha estrutura de organização que eu tenho. Eu uso o Recordbox, eu taguei todas as músicas, elas são tagueadas por gênero, por artista, tudo bonitinho, com capa. Então, tipo assim, minhas músicas eu acho qualquer coisa que você falar no meu HD com 3 cliques. Sim. Eu digito o nome, vai aparecer tudo que eu tenho lá, por causa dessa organização que eu criei, uma metodologia mesmo. Eu pego a música, eu passo por alguns processos até eu jogar ela pro HD. Até para busca é fácil, então. Só que eu acho tudo que eu quiser em 3 cliques, entendeu? Uhum. Essa é a parte legal, assim, do digital, né? Eu acho muito rápido ali. Mas se você não tiver esse nível de organização... aí você se perde. Você vai se perder. Você se perde. Agora, fala pra mim, cara, você tá completando 40 anos esse ano aqui, cara, como DJ. 40 anos. 40 anos. Você olha pra trás, você fala quanta coisa mudou, né, cara? Em todos os sentidos, né, cara? Em todos os sentidos. Não é? De carregar umas JBL de 60, 70 quilos, de hoje o nego tá levando caixa aí que é metade do tamanho dela, que fala na muito parte, mais, fala né? muito mais, Qualidade, estrutura. Qualidade, exato. A gente carregava os toca-disco pesadão, hoje, cara, tem nego levando a controladorinha lá e fazendo pra autorar. Exato. E mudou muito, né, o sentido da... No jogo de luz você tinha que desligar esse e revezar com o outro, porque a gás, o negócio queimava, senão se você gastasse ele muito nessa festa, na outra ele não ia durar muito tempo. Exato. Hoje o cara tem LED, ele pode ficar com o negócio ligado a noite inteira. Tô dando exemplo, não só falando de som, Sim, que toca do que envolve tudo, uma festa e tal. Hoje você vê, o cara, a gente tá falando de som, o cara pode levar 30 mil músicas num computador, no HD, toca a noite inteira lá, o cara põe 2 timecode e não troca o mesmo disco, aí o nego ficou olhando, quem ainda não conhece, parece que ele não troca o disco, não tô vendo ele virar o vinil do outro lado e tal. Mas se tá tudo mais simplificado, como também, hoje também qualquer um fala que é DJ também, tá cheio disso aí também, né? Cada esquina tem um. Exato. Tá assim hoje? Tá assim. Cara, a tecnologia veio pra
tem o lado positivo e o lado negativo. Ela veio para democratizar, né? Pessoas que tinham, de repente, um sonho de querer fazer alguma coisa bacana e não tinha grana, nunca ia conseguir, né? E hoje, para ela, tá mais fácil. Tanto na parte da discotecagem como produção também. Mas também teve a parte que tem muita gente que tá ali pelo oba-oba, não tem um amor pela parada. Não, tá ali pra tá em evidência. Mas assim, tem aquela parada, velho, que eu acredito muito, assim, se você não é mesmo, assim, do rolê, isso tem prazo de validade. Já tem. E tem data para acabar, né? E acaba. Sim. Quem vai Sobreviver é quem realmente curte o trampo, porque gosta de fazer direitinho. E que não é fácil. O nego vê você ali 4, 5 horas ali em cima. Ali, aquela festa ela não foi só aquilo. Tem a preparação, tem um monte de coisa envolvida. Sem contar que DJ tem umas noites de sono que vira a cabeça do nego. Quantos anos? 40 anos trabalhando à noite. Eu tô há 37 nessa vida aí também. Desde 88. É muita coisa, né, cara? Não é? Não, é muita coisa. É muita entrega, né, cara? Você viver de arte, assim, no é muita entrega e se abdicar de muita coisa. Se abdicar de muitas coisas. Exato, é aniversário de um parente querido que você deixou de ir, que você já tinha que trabalhar. É aniversário do filho de um amigo seu que... O moleque fez 1 ano de idade, você não foi na festa, nem quando ele nasceu, nem no batizado, nem no... Feriado, final de semana. Não tem, cara. Não tem. Entendeu? Vamos supor, agora nós estamos com feriadão de 4 dias prolongado aí. Quem tá tocando vai tocar na quinta, que é véspera feriado, vai tocar no sábado, vai tocar no domingo. Aí o pessoal tá indo pra praia, tá indo viajar, pegando avião. Então você tem que deixar. Eu deixei de muitos aniversários da minha avó, festa surpresa que fizeram pra ela, não podia estar. Meu pai, que não tá mais aqui, deixei de curtir com ele muita coisa, porque tinha que tocar. Então... A pessoa tem que entender, para você durar 30, 40 anos, você tem que abrir mão de muita coisa, né, cara? É uma entrega, cara. A dedicação aí... Não, isso aí é dedicação 100%. 100%. Senão você não consegue. O Tuca tá há 40 anos nessa trajetória aí. Os seus planos para o futuro, cara, você é um cara que fala, cara, eu sou daquele cara... que eu vou tocar até enquanto eu tiver saúde, tiver vida, eu tiver força, eu vou tocar. Não, eu tenho um projeto para mim, que eu vou ter um período, depois também eu sei que vai chegar a minha hora, eu vou parar. O que você planeja para você, cara? Putz, cara, eu vou falar a real pra você, assim, eu acho que eu ainda tenho uma lenha para queimar aí, saca? Eu acho que eu me vejo tocando aí mais uns 10 anos. Mais uns 10 anos. Mais uns 10 anos. Talvez... Não no pique que ainda hoje que eu tô. Um pouquinho mais esporádico. Vou te dar um exemplo, tá? Tipo, sexta-feira eu saí de casa 4h30 da tarde, fui para São Paulo. Toquei numa loja de disco na Patois. E... Na que dia? Foi na sexta-feira. Tá. Saí de Campinas às 4h, de Paulínia às 4h30. Fui para São Paulo, toquei na loja de disco. E aí... Saí de lá, fui para um outro bar para ver um amigo tocar, porque eu entrava no The Edge para tocar às 2 da manhã e a gente tocava das 2 às 5. Terminou 5 horas, peguei o carro, vim para Campinas, cheguei em casa às 7 horas da manhã. Quebrado, mas feliz, né? Você ficou 24 horas? Então, tipo assim, é cansativo. Talvez eu não vou estar nos próximos anos dando umas pernadas dessa, mas eu me vejo tocando ainda. Eu curto a bagunça. Então, eu curto a bagunça. Eu gosto de perguntar isso aí. Eu gosto de ir em festa, se tem um DJ que eu quero ver tocar, eu pego o carro e vou sozinho para São Paulo, sem o menor problema de curtir um rolê e para ver um DJ tocar, que eu gosto, né? Sim. Faço muito isso, assim, adoro sair sozinho. Às vezes, vamos, ninguém pode, eu pego o carro e vou. Não vai mais na Moreira sozinho, né? Não, na Moreira não. A pé, né? Então, tipo caminhada, assim, cara, não, né? Então, eu ainda acho que eu vou... Enquanto eu tiver um gás aí... Você sabe saúde, eu vou pra frente. Nós temos 1 ano de diferença, né? Nós estamos conversando. Tô com a Gi há 200 anos. Eu falo assim pra Gi, né, Gi? Quando eu tava com meus 40 e poucos anos. Acho que eu vou até os 50 só. Depois 50, acho que não aguento mais, porque minha vida tá muito corrida, né? Porque eu tava estudando, eu falei pra você que eu tava fazendo, e não sei o que, tal. Então, passou 50.
Antes um pouquinho. Eu vou ter a pandemia só. Que esse negócio de pandemia, acho que não vai ser mais a mesma coisa. Aí passou 2021, 22, 23, 24, 25. Tô com a agenda até novembro. É isso, cara. Não é, Gi? Mas não adianta, Fechamos cara. no final de novembro já, mas direto assim. Ele fala assim, esse ano Tudo. eu paro. Eu paro. Cara, é sério. Eu vou tocar no feriadão agora, sabadão. Cara, o amigo meu tava dando risada, bem uma coisa parecida, que eu fiz essa parada de ir pra São Paulo e tocar em 2 lugares na mesma noite, faz uns 3 meses. E aí esse amigo ele tava comigo, o Alan, e aí eu falei, putz, Alan, essa parada de fazer 2 rolês no mesmo dia, cara, não vou mais fazer, fica muito pesado pra mim. Aí eu fiz a sexta-feira, ele falou, você falou que ele ia fazer mais e fez, né? Então... Eu ia fazer naquele dia. Ia fazer naquele Eu dia. acho que vocês não são de palavra. Não. Cara, é muito louco, É difícil, porque... cara. Não Você... Às vezes eu chego em casa e falo, putz, cara, tô cansado, preciso tirar um pouco o pé. Aí passa 2 dias, você já ouve um som que te pega e você fala, não, já era o caramba, eu quero tocar. Não tem jeito, cara. É. Sabe, não sei se você ouviu falar o Evandro Mask. Você conhece o Evandro? Evandro Mask. Eu acho que eu tô ligado quem que é. Então, ele é um grandão, ele arruma até toca-disco também, trabalha com parte elétrica, conserta aparelho, é DJ há 200 anos, começou lá no Avenida 2. Putz. Falar nisso, sabe a Avenida 2? O Wellington trouxe o Wellington aqui. Oh, que legal, o Wellington, porra. Sabe quem veio aqui? O Jânio. O Janinho. O Janinho veio aqui. Jânio. Quem que não veio também? Um monte de gente também aqui, viu? Meu Deus Pois do céu. é. Até eu esqueço das pessoas que vieram É. aqui. O Evan tá contando uma história quando ele começou com som, né, Gi? Contou aqui, interessantíssimo. Ele era garoto também, ele comprou as caixinhas dele, comprou os toca-discos dele, os negócios dele e tal. Só que ele não tinha carro para levar. tá indo. Ele foi lá fazer as festinhas de garagem, festinhas de aniversário, ele adorava. 16 anos, 15 anos nas costas. Foi lá e fazia o som. Aí, cara, ele não tinha carro para levar. E aquele negócio, para levar, aparece 14 carros na porta da sua casa. Na hora que acaba, neguinho que já um tá pra cá, outro já tá pra lá, some todo mundo. E ele ficava sozinho na casa do cara. E o cara não tinha carro. Ele olhava pro cara, o cara olhava pra ele e falava, e aí? Então, e aí? E ficava nesse aí. Acabava 1 e pouco. Banho de garagem era isso aí, meia-noite, acabou. Ele meio que posava na casa do cara, não tinha ninguém pra buscar ele. Ele arrumava uma carona 6 horas da tarde. Ele virou da família. Cada lugar que ele tocava era isso. Aí ele falou que chegava na casa dele e falava assim, nunca mais vou fazer isso. Isso aqui, sabe o que é isso aí? É pra mim não tocar mais. Isso aí tá pra mostrar que não é mais pra mim. Isso aí não é vida pra mim, não. Chegava na quarta, o cara falou, Vandão, vai fazer alguma coisa sábado? Não? Então, tem uma festa na casa da Joana lá, vamos fazer um som lá? Demorou, que hora que nós saímos daqui? Não tinha feito 72 horas, já vamos fazer pra outra. Então não adianta, cara. Eu falo às vezes pra Gi, Gi, acho que não tô aguentando mais festa até tal hora, né? Às vezes no domingo eu tenho que fazer um aniversário meio-dia. Não vou fazer mais isso aí não. Então passa 2 semanas, tô aqui até as 2:30 da manhã, até guardar as coisas, chegar em casa, vai comer alguma coisinha, vai dormir às 5. Quando é meio-dia, você tá lá no outro lá, então vai embora e... Não adianta. Quem gosta... Isso é uma doença, não é? É doença, cara. É um vício. É um vício. É um vício bom, né, cara? É um vício bom. Esse vício é bom, É bom. Cara, eu sei que você tem suas correrias, eu sei pra onde você vai. Queria fazer 3 perguntas pra você. Opa! Vamos lá? A primeira eu vou perguntar, você fala assim, Mauricião, não é minha praia não, velho. Aí a gente pula, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Um livro e por quê? Desculpa, não entendi. Um livro e por quê? Cara, eu não sou muito da leitura. Então, estou falando, não é da leitura, não é seu... Da leitura. Conhece aquele livro ali? Sim, já li e foi reeditado, né? Você acha que tá até a 5ª edição? Sim, é. O Eric J esteve aqui, ele falou, a minha segunda. O Eric J falou, O cara... meu é a primeira. Parabéns. O meu é a primeira. O meu é a segunda. Aí eles vão vai fazendo edição, vai colocando mais. E parece que a autora, acho que já faleceu, não foi? Não, cara, é Ou não? a Cláudia Seff. Teve uma que falou que teve Não, uma que fez com ela? ela. Que fez com ela, não foi, cara? Foi a... Deixa eu ver Como é o aqui. nome dela? Ela faleceu, Você tá enxergando melhor que eu aí? queridíssima. Como é o nome dela, velho? Ela faleceu, não foi? Putz, Porra, velho. Tá o nome dela aí? Que eu acho que não foi o Eric J que falou, veio um outro DJ que tinha falado dela, eu falei... A Cláudia Seff é o que tá por trás do projeto, mas tem como que é o nome dela? Ela fazia um programa chamado Ondas Tropicais. E ela faleceu mesmo. Faleceu, uma senhora.
Então, livro não é sua área. Ler. Cara, eu precisava até ler mais, assim, Eu cara. também Não, não sou, não, também. não sou muito da leitura, não. Eu também não, tô sendo sincero. Eu sou da época do gibi, que ainda ficava lendo porque tinha... Cara, na verdade, assim, eu leio bastante, mas eu leio bastante manual de plugin, manual de software, coisa pra eu... Pra trabalhar, estudo, cara. Pra trampo seu, né, cara? Isso. Viciada em manual. O Evandro, esse Evandro, mas o negócio dele é manual também. Eu falei, você lê alguma coisa, Evandro? Leio, manual. É aí. isso. Vamos lá, então. Acho que isso aí já você curte, cara. Um filme por quê? Cara, um filme, porque... Acho que aí já tem até bastante já, né? Cara, aí tem bastante filme, cara. Cara, tem um filme que eu acho muito massa, O Amor Além da Vida, que é um filme bem, assim... do lado- Amor além da vida. Uma parada bem voltada para espiritualidade e tal, e de vida pós-morte e tal, e eu achei esse filme eu acho bacana. Eu gosto dele, gostei bastante do Inteligência Artificial. Acho que eu assisti isso aí, cara. Aí, meu, Eu assisti bem isso aí. legal, Inteligência Artificial, Bacana. é bem bacana. Você é ligado em quê, cara? Tecnologia, essas coisas assim? Cara, tecnologia, documentários, gosto bastante, assim. Ficção científica? Ficção, gosto. Mas, por exemplo, cara, gosto de umas coisas assim, era época medieval, sabe? É, cara. Gosto, tipo, Troia. Pô, filme Troia é bom pra caramba. 3 horinhas de filme, pouco, hein? Troia, aquele outro lá, o Gladiador. Ah, eu curto também. Gosto dessa praia aí. Gosto de umas paradas meio do Rio de Janeiro, tipo o... Tropa de Elite, Tropa assim? de Elite, Cidade de Deus. É um eu dos gosto. melhores filmes nacionais Gosto. que eu assisti. O 1. É. Pra mim, um dos Gosto melhores. dessa praia aí. Cara, eu sou bem eclético, assim, cara. Mas, assim... Terror você não curte? Não curto. À noite, cara, assim, a gente prefere, eu mesmo, assim, pegar coisa bem mais leve. Filminho tonto pra dar risada. À noite eu... Umas comédias românticas da vida pra aí. ir dando uma desligada na cabeça, assim. Não curto, assim, muita coisa acelerada. Vou recomendar um pra você. Como que chama o filme lá em cima? G90? G20. G20. Assiste. Você vai rir pra caramba. Boa. Ele é um atual, mas com umas... Legal. Cara, Vou ver. não vou dar spoiler, não. Boa, vou ver. G20. Vou até mandar se eu achar até a capinha, né? Manda pra ele. Manda pra ele. Não, cara, você vai curtir, depois você me fala. Então, agora eu vou pra uma área que não é sua também. Se você falar assim, Maurício, eu vou pular porque não gosto. Uma música e por quê? Cara, uma música por quê? Ah, cara... Você perguntar pra um DJ uma música, eu sei que é difícil. Cara, Eu sei que é difícil. Mas uma música pode ser dos anos 70, pode ser alguma coisa que marcou, cara. Cara, Ou pode ser recente que você fez, que, pô, é um filho seu, como se fosse um filho pra você. putz, cara, ó... Cara, acho que a música que me marcou, cara... O I'm So Glad I Met the Woman do Love Unlimited Orchestra, que foi a música, tipo assim, quando eu ouvia criança, ela me emocionava. Me emocionava mesmo, assim, de vontade de chorar, assim, sem entender porquê. Então, essa música marcou. E essa música, tipo, eu ouço ela hoje e eu falo, putz, cara, que legal, essa parada aqui que foi o que me picou, né? Foi o start pra você, não foi, cara? Então, essa música, tipo, tem ela é foda, né? Ela marcou. Os bailes black que o pessoal faz nostálgico, toca essa música sempre. Sim. Sempre. Ela é final de 70, 77, não é? 77, Uma coisa assim. É. Eu vou falar pra você, eu ganhei esse vinil de um amigo meu. Eu gostava tanto dessa música, ele falou, toca. Eu falei, não, aí você quebra eu. Eu só fui achar o vinil, o álbum importado bem depois, cara. Eu acho que o meu era nacional. Acho que o meu era nacional. Eu tinha uma coletânea depois de uma das viagens que eu achei importado. Mas, cara, tem música boa pra caramba, né, meu? Putz. Aquela pergunta, se você morresse... Não, se você fosse pra uma ilha e tivesse que levar um disco, qual você levaria? Eu falei, vai esse. É isso aí mesmo. Não tem como. Eu teria que levar pelo menos um casezinho com uns 50 discos. Aí, pô. Eu falei, pelo menos deixar um tocadisco comigo, um amplificador pra eu poder ouvir uma música lá. É isso. É só isso que eu quero. Cara, eu sei que eu tenho que liberar você, né? Estão estourando dentro daquilo que você falou quase, né, do horário? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Pra quem não sabe, eu e o Tuca e a Gi, né? Ficamos conversando 1 hora. É isso aí. Você sabia disso aí? Ficou uma horinha, né? Nós ficamos 1 horinha conversando, Papo cara. bom é assim, né, cara? Não é, cara? Papo bom, vai embora. Vai embora.
Espero que você tenha gostado, Cara, que você adorei tenha estar aqui com curtido. vocês. Um prazer enorme. E vida longa aí ao seu programa. Você tá Obrigado. com uma técnica É. aqui que manja pra caramba. Conhece, hein? É. Dá umas duras em nós aqui de vez em É. quando, né? Manja. Dá umas durinhas em nós aqui de vez Dura em quando. e... Tô aprendendo. Então, cara, que massa, assim, fico muito feliz da sua iniciativa. É nítido, assim, para mim, o amor que você tem pelo seu negócio, de abrir as portas, né, da sua casa para fazer esse trampo e trazer uma galera. Isso é um puta arquivo fodido, assim, para Campinas, né? Para a Sim, galera da cara. região. Trazer essa galera que fez um trampo e faz um trampo na nossa Exatamente. cidade. Quantas pessoas boas, né, que tem aqui, que às vezes, se não tem uma iniciativa igual a sua, ia ficar perdido por aí. Exatamente, cara. Então, parabéns, cara. Estou muito feliz aqui de ter participado e de estar com vocês. E, pô, na verdade, eu só tenho que te agradecer. Parabéns. Cara, você é um cara que não podia deixar de passar aqui. Você entendeu? Você não podia deixar de passar aqui. Eu sei que talvez você deve ter participado de outras coisas, outros lugares, mas assim, a sua história tinha que estar aqui com a gente. Faz parte até do meu acervo também, sabe? Pessoal, cara, você entendeu? Fico feliz. Porque o que eu pensei na hora que eu fui montar, o que eu quero fazer? Já tem os podcasts das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, já tem. Pô, e a gente aqui, mano? Exato. E nós aqui? E aí? É igual você falou, infelizmente, não é culpa nossa, é o sistema de correria que a gente vive. O ser humano, cada vez que passa, a mentalidade dele está ficando mais curta. Para os grandes ídolos, para as pessoas que marcaram em alguma coisa na vida, porque não é culpa nossa, não. O mundo está exigindo que nós sejamos assim. Tá muito correria, porque senão né, você fica cara? para trás, irmão. Se você der meio passinho errado para a direita, o outro te atropela. Exato. Então, o que acontece? Você tem que acompanhar o que está acontecendo, senão você fica para fora. E aí, o que acontece? Você vai esquecendo, pô. Se amanhã ou depois o Tuca parar de... Pô, eu falei 10 anos, aguentei mais 4, irmão, não dá mais. Daqui 4, tá. Desses 4 para frente, dali 4, 5 anos, ninguém vai falar muito mais de Tuca. O cara que parou agora, daqui 4 anos, vai ficar esquecido. Tô mentindo? Não, é isso aí mesmo. Quem não é visto não é lembrado. E é assim. É mais rápido ainda, né? Às vezes até menos. Passou de 2 anos, o cara nem lembra mais que o Pelé morreu. Daqui 3 anos, ninguém vai lembrar mais de Silvio Santos. E é a realidade. É. A vida nossa faz que a gente sempre vai pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. Antes você tinha um tempo E na cansa, sua vida. né? Ser assim também cansa. Cansa. Você tinha um tempo na sua vida que você podia voltar quantas vezes você quisesse. Sim? Até 90, acho que estava gostoso ainda de você fazer um tempo para você. Você fazer seu tempo. Sim. E então, acho que hoje as memórias se perdem muito, muito rápido. Você ficou 2 anos fora da mídia, fora de alguma coisa, ninguém mais lembra de você. Então, a ideia do Fatcast, o que é? Tá aqui, irmão. Você vai ficar eternizado pro resto da vida. As gerações que vierem, que não conhecem, vão passar a conhecer. E quem já sabe e achava que... Cara, também é natural de alguém que era da nossa pegada, da nossa turma, casou, tá com outra vida, afastou. É normal, ele tem a vida dele. Ele foi para um outro lado. Mas ele fala, pô, e o Tuca, será que tá tocando? Por quê? O cara tá fora da sintonia. Pô, o cara sem querer entra lá numa tela aqui do computador, do celular ou da TV, ele fala, porra, o Tuca, velho. Pô, pera, deixa eu ver pra si. Aí o cara sabe que você ainda tá nativa, tá trampando educadora, tá trabalhando em um monte de lugar, produzindo disco, produzindo um monte de coisa. Então, e é aprendizado para quem tá chegando também, né? Então, a ideia do Fatcast 019 é dar voz pro nosso povo aqui da região e ser lembrado sempre. Massa demais. Parabéns aí pela iniciativa. Cara, eu que agradeço, irmão. Tamo Uma junto. honra ter você aqui, Opa, viu? eu que agradeço. A honra foi toda minha. Rapidinho nessa câmera aqui. Tem alguém que você quer agradecer por alguma coisa que passou, que está chegando? Alguém que fez parte da sua vida, que é importante? Eu sei que a gente vai esquecer um monte de nome, mas você fica à vontade, cara, que isso também é bom ficar registrado. Sim, cara, eu queria agradecer, né, meus familiares, meu irmão, minha irmã, meus pais já são falecidos, mas minha família sempre me apoiou, né, sempre deixaram eu seguir o meu sonho, minha esposa, que,
sempre me apoia nas minhas loucuras, nos meus sonhos. nome dela, aí. Daniele. Daniele. A Daniele sempre me apoiando, falando para eu ir atrás dos sonhos. Cara, agradecer a todas as pessoas que passaram aí na minha vida, que me ajudaram a criar essa trajetória, né, bacana aí. E, cara, foi uma lista gigante, assim, dá até medo de começar a falar e esquecer de alguém. Mas tem pessoas que são muito especiais, que não dá pra, né? Sim. O próprio Tom, que daqui da Cidade Jardim, foi mesmo, um cara. O Luizinho, cara. Puta, o Luizinho foi um cara fantástico, assim, que me deu as mãos. O Juninho, do Bahamas. O Edmal, cara, sempre ali junto, acompanhando o meu amigo mesmo, o Edson, meu padrinho de casamento, acompanhando os momentos mais difíceis aí da minha vida. Não só de festa, né, filho? Não. A vida não é feita só disso. Enfim, cara, putz, um monte de gente bacana. Então, eu sou um cara, assim, privilegiado. Sim. Essa lista seria grande aí para agradecer tudo. Então, quem sabe do que eu tô falando. Sim. E, cara, agradecer, né, ao cara lá de cima que sempre tá me orientando para que eu siga o máximo possível No caminho certo. no caminho né? certo. Às vezes a gente dá uma escorregada, mas vem lá e puxa e... Não, vai pra cá agora. vai pra cá. Calma, Tuca, dá uma segurada. Então é isso, bro. Eu quero agradecer o Carlinhos Cancún. Carlinhos, cara, ó, você tá vendo como eu não queria falar nomes? Carlinhos, Foi velho. o primeiro cara que fez a... E o Carlinhos, ele foi um cara muito importante, sim, pra mim, cara. É um cara, né? Carlinhos foi DJ do meu casamento. Mas ele foi um cara que ele foi meu amigo, assim, na hora que eu mais precisava, ele estendeu a mão pra mim, cara. Então, o Carlinhos é um cara que eu tenho um carinho enorme, assim, por ele. Cara, ele me ajuda ainda. Não vou falar que ele me ajudou, ele me ajuda muito aqui no canal. Você não tem noção o quanto que esse cara me ajuda. Sabe, assim, mesmo na distância dele, onde ele tá morando, ele me ajuda muito, né, Gi? Sou muito grato a ele. Sou muito grato a muitas pessoas que me ajudam também, como você. Não vou lembrar nomes, que eu já estou há 10 meses. Só um pouco tempo, perto de muita gente que já está fazendo isso aqui. Mas nesses 10 meses tem muita gente que me ajudou também. É isso. E agradecer o Edson, da Edmal, que ele foi tomar o café com você. Exato. E me mandou mensagem. Maurício, cara, você já tinha falado que o Tuquinha vai vir aí? Cara, tomei café com o cara, falei aí que é legal pra caramba, não sei o que lá, tal. Ele vai, hein? Ele falou que vai. É isso. Então não pode esquecer desse cara, velho. Não tem como, cara. Não tem como. Cara, Deus abençoe você. Amém, obrigado, vocês também. E arrebenta nos seus 9 projetos. Nesses 10 anos de Tuca aí, a gente vê muita coisa chegando de você. E quando você faz o que ama, quando gosta, a canseira dura algumas horas. Depois você refaz de novo. A gente sabe bem como é. É isso aí. Tá certo? Naquela câmera lá, despedir. Valeu, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Tuca tá com a gente aqui, FatCast 019. Forte abraço a todos. Valeu. Valeu.